Fala pessoal, muito boa tarde, eu sou Yara, estou aqui para gravar mais um episódio importantíssimo do Peppercast. Estou aqui com o Will, meu parceiro de todos os dias, e hoje a gente tem uma convidada para lá de especial. Ela veio da periferia de Belém, tá? Ela trabalhava como jovem aprendiz ganhando R$400 e do nada ela fez uma mudança na vida dela e provou que a geografia não tá ali, ó. Não tem problema nenhum. E resolveu empreender e hoje já fatura mais de 20 milhões. Muito prazer, seja muito bem-vinda, Hélida. Bem-vinda, Obrigada, Ui, tudo bom? Gente, muito ansiosa para falar todos os bastidores, a minha história e compartilhar com a audiência da Pepper tudo que a gente fez para mudar de vida, tudo que a gente faz hoje na nossa empresa. Obrigada pelo convite. A gente que fica feliz de você ter aceitado. Obrigada. Diretamente hoje de Camboriú, né, Hélida? Agora eu tô morando em Balneário Camboriú. Pertinho aqui da gente. É, pertinho mesmo. Tô morando lá em Balneário Camboriú e vim de Belém, que é muito longe também. Mas hoje em dia, a gente vai aprofundar um pouco mais na história e tudo mais, né? Só que hoje em dia eu tenho 25 anos, já não sou mais aquela menina de 19 anos, que era jovem aprendiz lá em Belém. A gente tem uma empresa muito consolidada, graças a Deus, o nosso esforço, que fatura múltiplos 7 dígitos todos os meses, com tráfego direto, com perpétuo. E eu quero também mostrar um pouco mais como que, mesmo com aquela origem, com aquela vida escassa, a gente consegue, sim, ganhar dinheiro e, além disso, construir uma empresa, empreender na internet de uma forma séria e que, enfim, qualquer pessoa, eu acredito genuinamente, qualquer pessoa consegue fazer isso. Eu quero mostrar um pouco mais sobre esse lado aqui no Peppercast. Vai ser bacana, porque muito se fala, né, sobre isso, que todo mundo pode. E acho que essa marca de todo mundo pode empreender veio muito conexa ali com a questão da pandemia, que foi onde a gente realmente teve a grande explosão. Porém, muitas pessoas começaram, se perderam. Nossa, e eu demais. acho que isso vai ser bem bacana, se você puder trazer, né, a sua visão, como é que foi, como é que você começou. Legal demais. Então tá, vamos começar do começo, desde quando eu era novinha, ali na periferia de Belém. E bem antes de conhecer o digital, eu lembro assim, que com 18 anos eu não conhecia nada mesmo de venda na internet. Pra mim, plataforma de venda, todo esse mundo não existia, eu não sabia o que era um e-book, eu não sabia o que era nada, porque eu tava muito internalizada ali no mundo tradicional. Então, eu era a pessoa que fazia concurso, tudo que aparecia na minha frente, eu tava fazendo concurso para passar de graça em alguma coisa, para conseguir uma vaga. Fiz técnico em edificações no IF, acho que aqui também tem, né, o IF-RS, provavelmente, que é um Instituto Federal, ou então o Cefet, que o pessoal fala, que você se forma no ensino médio. Então, eu fui para esse lado muito forte, porque minha mãe era diarista, meu pai é pedreiro. Daí, a gente morava numa casa de um cômodo só, em Belém do Pará. Então, na minha cabeça, né, e na minha visão ali, meus pais falando, a família inteira falando, eu tinha que ir direto logo pra faculdade e se eu conseguisse passar pelo menos numa pública, assim, pronto, eu já seria uma pessoa, uma super vencedora, ia ficar rica com aquilo, mas é aquele ponto que a gente não tem muito conhecimento sobre dinheiro ainda, então só sobre as conquistas tradicionais, que também é muito importante pra algumas pessoas, né, muita gente, eu vejo assim, eu não sou a pessoa também que eu vou falar, não faz, que é horrível, sou a pessoa que fala assim, olha, vê bem pra onde você quer ir. E pro meu momento, naquela época, assim, eu achava que era muito importante mesmo que eu ia conseguir um emprego e aí eu ia avançando. Só que depois que você vai crescendo, 18, 19 anos, você vai começando a fazer conta. E também não só conta financeira, e conta também de prazo, né? Então, tá bom, passei aqui na engenharia de produção, que foi quando eu passei lá na pandemia já, no Enem. Aí falei, vou fazer engenharia de produção, vou ser uma engenheira e vou me formar aos 25. Eu tenho 25 agora, então eu estaria me formando agora. Aí comecei a fazer conta, assim, muito sincera comigo mesma. Eu olhei e falei, nossa, a gente tá aqui nessa vida ainda. Aí eu vi que com 18 anos também a água bateu na bunda, eu tinha que ganhar algum tipo de dinheiro em algum lugar. Então eu falei, vou fazer um bico, alguma coisa. Aí eu vi um e-mail chegando de vaga de emprego, mandei também currículo. Fui ser jovem aprendiz, porque pelo menos R$400 estava entrando ali. Era algo garantido, né? Garantido. E eu nunca tinha trabalhado como jovem aprendiz ou então CLT na minha vida. Eu falei, vamos ver qual que é também. Então eu sou a pessoa que testa. Mesmo que seja um teste rápido, que eu provavelmente não vou continuar ou não ali, mas eu falei, eu vou testar o CLT, vou testar a faculdade, e eu tinha 19 anos também, isso é muito importante. Sempre falo no podcast que eu tinha 19 anos, eu não tinha e não tenho filho, então é algo muito diferente. Por exemplo, o meu conselho para alguém que já tem uma vida muito consolidada, não sei se vocês têm filhos, mas tipo assim, que já tá
com uma idade que não é mais os 19 anos, que você tá ali, ainda começando ali a juventude, eu falaria outra coisa, ó, calma, né, vai com calma e tudo mais. Eu já poderia, digamos, arriscar mais, arriscar, né? exatamente. Na verdade, você não tinha muito a perder. Não tinha, né? foi a mesma coisa que eu falei, assim, eu lembro que eu via algum podcast, eu via muito podcast naquela época, palestra, alguém falou assim, se você tem essa idade, 20 e poucos anos, você não tem nada a perder, vai lá e testa, qualquer coisa você volta pro CLT, você volta e tá tudo certo. Eu olhei e falei, cara, realmente essa é a hora. E mesmo que a família, né, tadinhos, assim, eles não entendiam nada. Então, eu ficava assim, tá, eu vou ter que ter muita coragem de continuar fazendo isso aqui, de internet, marketing digital, porque eles não sabiam o que era, mesmo, assim. Se eu nem sabia, quanto mais eles ali, assim, tipo, que tava só fazendo um bico na feira. Eles estavam tentando empreender, só que eu já via uma coisa ou outra ali, em teste, no caso, com a família. Eles sempre tentavam empreender com alguma coisa na feira, assim, só que todas as vezes alguém falia, dava errado e nunca realmente avançava de nível. Sim. E aí eu falei, tá, já que eles não estão dando certo no mundo de empreender, eu vou ser a pessoa que eu vou pro mundo da faculdade, do concurso, porque isso aqui tá certo pra mim. Tô vendo que aqui não tá dando muito certo, eu tô vendo né? aqui Garantido, tá né? garantido. Pensa porque nunca tá garantido. Exato. E assim, pra eles, cara, ninguém passou na faculdade aqui ainda. A Elida vai ser a esperança da família. A primeira foi. Mas eu fui mesmo a primeira. E eu tava assim com aquela responsabilidade de tipo assim, nossa, eu fui a primeira a passar. Só que quando eu descobri a internet, eu já comecei a ficar mexida. Não sei se é isso que eu quero. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Foi. Porque querendo ou não, você teve esse histórico, né, da tua família que já empreendia. Você falou, acho que não é por aqui. Eu fiquei morrendo de medo, assim. Aí eu falei, vou pelo caminho mais seguro. Seguro. Mas exato. mesmo ali você já começou a vislumbrar algumas coisas e você falou assim, tá, eu acho que é esse momento que eu preciso virar minha vida e tocar pro digital. O que foi que realmente... foi um podcast ou foi alguma coisa que você viu que você falou, não, eu tenho que tentar? Tá, eu lembro que, assim, minha família tentou um último negócio que eles apostaram quase tudo mesmo. A gente tinha uma casinha ali, então eles venderam tudo. A gente foi morar naqueles prédios que é do governo. Como que fala o nome? Viver Melhor? Alguma coisa assim. Já mudou tanto o nome disso. Já mudou o nome, né? Mas é que a gente consegue morar de graça ali pelo governo. Então, a gente foi pra uma casa, assim, dessa também. E aí, a gente vendeu tudo. E eles foram tentar um negócio na feira pela milésima vez. E ali, eu já tava maior. Então, eu já tava com eles ali. Às vezes, eu ficava no caixa. Era uma loja de plásticos, sabe? Então, de coisas de aniversário e tudo mais. Eles compraram muitas coisas, muitos produtos, aluguel, tudo mais. E logo no segundo mês ali, que foi em fevereiro daquele ano da pandemia, faliu essa empresa e a gente ficou assim sem nada. E minha mãe também apostou muita coisa. E aí minha mãe ficou assim super triste, em depressão e tudo mais, porque ela apostou também junto com a família, tudo que eles tinham e que não era muito também, tá, gente? Então assim, tipo, eles vendiam... Mas era tudo que tinha. Era tudo mesmo, era assim. E eu tava olhando aquilo, eu tava assim, muito... Eu tava ficando nervosa já, porque eu tava assim, cara, será que isso aqui tá certo? Eu com 19 anos, porque a Elida de 13 anos não tava entendendo nada que a família fazia, então tava estudando. Sim. Já a Elida de 19, que já assistia a Flávia Augusto, já assistia o podcast, já assistia um monte de coisa de empreender, tava assim, será que isso aqui tá certo? O dinheiro tá indo embora, eles estão com um negócio que não tá crescendo no segundo, terceiro mês, e claro, também não é a curto prazo assim, mas de qualquer forma não tava dando nenhum tipo de resultado, tava tirando dinheiro da gente. Sim. E aí, faliu. Mas faliu assim, com força. E faliu aí, bonito. Não, foi assim, briga com a família inteira. Chegou no fundo do poço. Foi, a família inteira brigando, assim. Minha mãe foi mudar pra Fortaleza pra morar e conseguir algum emprego em Fortaleza, porque a gente morava em Belém, todo mundo junto. Ela ficou assim, tão anestesiada e assim, nervosa, triste, com depressão, que ela foi morar em Fortaleza pra conseguir algum emprego, alguma coisa do tipo. Ainda como diarista, que foi o que ela sempre fazia ali. Só que aí eu fiquei morando com a minha avó. E eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, isso aqui não tá certo. E ao mesmo tempo tava acontecendo a faculdade no EAD, pandemia, eu no Jovem Aprendiz ali, tudo ao mesmo tempo. E aí que eu comecei a colocar tudo na minha frente, como se fossem as cartas, né, assim. Coloquei Quais são ali... as opções que eu tenho? Exato, eu falei, tá, minha família faliu aqui. E eu lembro que quando eles faliram, dessa última vez que foi feio o negócio, foi pior que todas as outras vezes, eu falei, nossa, eu não posso depender da família, eu não posso depender de um negócio deles darem certo. E foi aí que veio a questão de autorresponsabilidade. Eu não posso depender de ninguém pra eu dar certo na vida. Porque até então... Eu tava olhando aquilo, eu tava com aquela esperança, se a família der certo nessa empresa aqui, eu vou junto, a gente vai ficar rico, então eu vou estar no meio dessa. Só que eu não tinha ainda tanto essa autorresponsabilidade, apesar que eu já tava indo pra um caminho de estudar mentalidade, tudo ainda tava precisando de algumas experiências. E aí, quando veio isso, veio muito forte, e hoje em dia, eu falo assim, cara, parece ter uma benção, porque se não fosse aquilo, eu não ia ter essa autorresponsabilidade, eu não ia criar meu próprio negócio, olhar com essa visão naquele momento, com 19 anos de idade.
E aí eu olhei e falei, nossa, eu não posso depender da família mais, eu não posso ficar esperando que alguma coisa deles der certo ali pra mim, ali junto. Aí eu falei, cara, tá. Aí nessa época, eu tinha 19, eu falei assim, ok, quero ficar milionária. Do nada, assim, eu falei, tá, quero ficar milionária, porque era normal falar de milhões e milhões quando você assiste palestras de pessoas de muito sucesso. Então, eu assistia muito o Flávio Augusto, muito. Apesar que ele tem outros tipos de negócio, naquela época começou com a empresa de inglês e tudo mais. Eu falava assim, tá, mas ele também veio de baixo. Então, a gente tem algo em comum. Ele pegava ônibus, eu também. Ele passava ali necessidade, eu também. Eu falei assim, tá, essa parte eu posso pegar pra mim aqui e falar o que ele fez. E ele falava muito disso, né? Que ele mudou a vida dele, da família dele e tudo mais. Ele deu all-in em tudo. E aí eu fiquei, dar all-in em tudo? O que é isso? Ele falava que largou tudo, foi empreender, foi vender. E a família dele inteira, assim, cara, o que você tá fazendo? Ele também era pessoa do tradicional. Não sei se vocês também já sabiam, assim, que ele era muita pessoa do tradicional. Sim. Fazia faculdade, tudo mais. Aí quando ele descobriu o mundo de venda, ele pensou, tá, por conta da minha responsabilidade agora, do meu esforço, eu posso ficar milionário. Então, que bom, né? E na época eu tinha outra visão de vitimista mesmo, assim. Eu falava, nossa, que merda, né? Eu tenho que trabalhar e tudo mais. Mesmo a gente ali, estando na faculdade, indo pro mundo de esforço também, só que o ambiente também te molda muito. Então, eu comecei a ver os podcasts... totalmente. Total. E aí, eu comecei a entrar nesses ambientes online, né? Que foi os podcasts, igual vocês estão fazendo aqui. Que bom que tem mais gente fazendo isso, porque foi um ponto muito alto pra mim mudar de vida, o começo da minha jornada. Não tinha dinheiro, não tinha como acessar pessoas de sucesso igual a ele, por exemplo, entrar no Mastermind, mas eu podia ver uma palestra, eu poderia ver ele no podcast de alguém, então aquilo já era muito bom. E aí eu comecei a ver isso de dar all-in em tudo. Como assim tudo? Eu fui pesquisar a fundo. É você realmente queimar pontes, largar tudo pra você arriscar mudar a sua vida empreendendo. Aqui no nosso caso, né? Falei, tá, então vou ter que largar jovem aprendiz, faculdade... E, de fato, colocar a cabeça aqui no marketing digital. Porque eu não sabia direito o que era, então eu comecei a pesquisar no YouTube como ficar milionário com marketing digital. Eu nem pesquisei, assim, como fazer primeira venda, como fazer uma renda extra. Eu tava tão agoniada em mudar de vida, vendo a minha família brigando. Aí eu ia almoçar, era um clima tão chato, tão tenso, que eu ficava assim, gente, a gente tá aqui na periferia de Belém, na casa de um cômodo só, a família brigando, sem nada. O que já tava ruim ficou pior com esse negócio de empreender e tudo. Eu falei, tá, mas então agora eu vou tentar esse negócio de internet, porque é totalmente diferente, não é um mundo físico. E eu falei, tá, eu não tenho muitas barreiras, assim, eu não vou precisar pagar um aluguel igual eles fizeram, não vou precisar comprar produto com fornecedor. E aí eu falei, tá, como ficar milionário no digital aos 20 e poucos anos? Não era nem qualquer idade, eu queria ficar aos 20 e poucos anos de idade, porque eu tava com muita pressa. E aí eu descobri o mundo de afiliados, o mundo de infoproduto, o mundo de anúncio. E aí eu não queria aparecer, que eu tinha muita vergonha. Deus o livre eu fazer um podcast, Deus o livre eu estar numa frente de uma câmera, Deus o livre mesmo, isso é bem assim. comum, né? Até a gente fazer de fato. Exato. E aí, assim, eu falei, tá, o que eu posso fazer então, já que eu não tenho um monte de seguidor aqui, por exemplo, na época eu achava que era isso que ia vender. Eu não quero aparecer, fazer live, conteúdo, então, cara, anúncio. Se eu ficar boa em anúncio, eu consigo vender qualquer coisa com a imagem de outras pessoas também, ou criar alguma coisa sem imagem, sem rosto, VSL, oferta, que foi o mundo que eu fui, de tráfego direto. E aí, na época, eu falei, tá, então eu vou estudar muito sobre anúncios, só que o dinheiro também foi acabando, porque eu larguei tudo mesmo, eu larguei o Jovem Aprendiz. Gente, no primeiro boleto gerado que eu consegui na minha vida no mercado digital, foi um boleto de R$53. No outro dia eu já fui pedir demissão, porque eu tava assim, não, agora eu sei que funciona, mas no outro dia ainda bem que a pessoa pagou aquele boleto gerado de R$53. E eu sempre falo assim, que não é aqueles R$50 que iriam mudar a minha vida, só que aquilo foi um sinal, uma comprovação que assim, minha filha, você tá no lugar certo, de Deus, universo, qualquer coisa que alguém acredita. Eu falava assim, tá, é um sinal da vida. Sim, porque te dizendo, investe. Isso, vai, tipo, calma. Eu sei que não é tanto dinheiro ainda, não é R$10 mil uma venda e tal, mas é sinal que você fez uma ação, que foi quando eu fiz um anúncio qualquer, todo errado, aprendi no YouTube mesmo. E caiu essa venda, mesmo com o anúncio que eu fiz todo errado, que eu aprendi no YouTube de graça. Eu falei, pera, se eu investir tempo e conhecimento nisso aqui, eu vou ficar muito rica. Porque eu falei, o mínimo de esforço que eu fiz, eu já consegui uma venda, então eu já vou começar a dar win em tudo. Daí eu peguei, obviamente, né, ali o salário, o último salário do Jovem Aprendiz, pedi demissão, caiu, eu falei, tá, eu tenho R$400 na conta para investir em anúncio e muita força de vontade para aprender no YouTube de graça, com algum curso também que for baratinho, eu vou entrar. E eu tenho R$400, era 450 assim que eu tinha. Eu falei, tá, isso aqui que eu tenho na conta para fazer acontecer. E nisso comecei a investir mais, que eu pensei, tá, agora que eu fiz uma vendinha é só colocar mais dinheiro, como todo mundo pensa. Sim.
acabou o dinheiro. Que é o estalar de dedo, exatamente. Eu tava tão assim, eu vou mudar de vida agora e tal. 20 anos ali eu tava fazendo já. Acabou o dinheiro. Eu falei, tá. O que eu tenho agora nas minhas mãos? O saldo da plataforma que ainda vai cair, porque não tava caindo, tipo, não cai na hora, né? Você espera, ainda mais quando é cartão, você espera ali um tempo. Eu não sabia de nada disso. Eu achava assim, caiu na plataforma, eu já vou poder sacar dela. E já vou pegar, reinvestir. Eu falei, uai, não sabia dessa parte. Aí eu falei, tá, aprendi aqui errando. Aí eu falei, tá, agora o que eu posso fazer? Prestar serviço. Porque não tenho mais dinheiro para anúncio, já saí do emprego, saí de tudo. Nesse momento, a minha família não estava sabendo ainda o que eu estava fazendo, porque eu só ficava no quarto. Eu tinha aí a sorte de, como tudo era EAD, eles achavam que eu estava estudando para faculdade. Então, eu falei, não vou falar nada, porque se eles perguntarem para mim o que eu estou fazendo, tô empreendendo. Não tenho essa coragem. A minha cabeça era muito fraquinha, assim, eu era super insegura. Então, se a minha avó falasse alguma coisa, eu ia desistir na hora. E aí eu pensei, cara, eu vou me proteger aqui. E aí eu fiquei assim, cara, eu ia almoçar assim, voltava, começava a estudar, ninguém sabia o que eu tava fazendo, mas tava ali. Às vezes caçando cliente pra prestar serviço de anúncio, começando a fazer caixa. E foi aí, nesse meio tempo, antes de fato ficar milionária, que eu fiz muita coisa. Muito bico, freelance, social media, tudo que aparecia eu falava assim, tá, preciso de dinheiro pra ter aqui e me sustentar também, porque depois de um tempo eu já fui morar sozinha, eu já fui, assim, realmente eu dava all-in várias vezes na minha vida, porque eu acreditava que isso me movimentava muito mais do que só ficar aí tendo conhecimento, por exemplo, estudando, porque se eu ficasse só estudando dentro de um quarto, ali, e não ficasse em movimento, dando all-in nas coisas que realmente colocam a gente em desafio, eu não ia avançar tão rápido como foi. Então, sempre que a gente fala assim, né, às vezes no Reels, que eu faço assim, com 19 anos eu morava na periferia de Belém do Pará, e com 22 fiquei milionário. O pessoal, nossa, mas então foi da noite pro dia. Não. Só que... Antes fosse. Antes fosse. E realmente é um tempo... É um tempo curto, realmente, pro mundo inteiro tradicional, só que eu lembro que, assim, era 24 horas por dia eu ali naquilo, então... Eu era muito intensa naquilo, sabe? Mas aí, pegando esse gancho, Elida, tu usa muito a questão ali dos obcecados, né? Então, assim, o que seria pra ti, então, a diferença de ser uma pessoa esforçada e de ser uma pessoa obcecada no objetivo? Que pergunta boa. Que legal. Eu acho que eu não tinha respondido exatamente assim. O que é um esforçado que acha que já tá... se esforçando, mas a pessoa que é obcecada, que fez tu encurtar o tempo da Elida dos 19 anos pra Elida dos 22. Legal, hein? Legal, porque realmente eu já era esforçada no mundo tradicional, então... Eu me esforçava pra passar no concurso, eu me esforçava pra conseguir um emprego, igual eu consegui como jovem aprendiz. Só que eu ainda não era tão obcecada quanto eu aprendi a ser quando eu fui pro mercado digital. Sim. E no mercado digital, tudo que você faz, o seu esforço, a sua dedicação, está diretamente ligada com o que você vai construir e ter de resultado. Então, eu comecei a olhar isso muito rápido. Tá, se eu me esforçar aqui, eu vou ter um resultado X. Mas se eu me esforçar de forma inteligente... eu vou ter um resultado muito maior. Então, eu comecei a ver essas diferenças. O trabalho duro e o trabalho inteligente. Comecei a ver que não era só sobre eu passar 24 horas na tela de um computador ali, no gerenciador de anúncio, mas era sobre eu estar 24 horas pensando tanto na minha mudança de vida que tem tantas coisas ao redor que vão fazer, de fato, a pessoa ter resultado, do que só ficar se esforçando ali, fazendo anúncio, por exemplo, chamando cliente, por exemplo, como eu achava que era na época. Então, qual que foi a grande diferença? Quando eu vi isso, na verdade, em questão de esforço, de trabalho, não é tão um trabalho duro como as pessoas pensam que é. Claro, quando a gente fala milhões e milhões, assim, de uma forma tão fácil, né? Falando assim, de forma natural, a pessoa ela deve pensar, cara, ela trabalha de madrugada ali, todos os dias, e realmente tem... Workaholic total, né? Assim, e tem dias, obviamente, que são assim, tem dias que não, tem dias que a gente tá viajando assim, hoje em dia, obviamente. Só que na época, eu pensei, eu tô com 20 anos agora, e se eu ficar pelo menos um ano... 20, não é 22? Sim, não, na época que eu tava começando do digital, isso. Não ferrei da idade. Não, tipo, dos 20 ao 22, eu peguei e pensei, tá, eu vou me dar aqui pelo menos 1 ano e meio, 2 anos no máximo, nesse modo caverna, pra fazer acontecer. Porque eu falei, não é possível que se eu não me dedicar de uma forma inteligente, eu não fizer acontecer isso aqui, não é possível que eu não vou mudar de vida. E aí, qual que foi a diferença? Ao invés de só ficar trabalhando duro, de madrugada e tudo mais, que também acontecia às vezes, mas era
de fato, começar a ver o 360 do negócio. Sim. Então, ao invés de só estudar sobre anúncios, só sobre o mercado digital, eu fui pro lado também estudar sobre mentalidade. O porquê que eu estava com tanto medo ainda, sendo que eu já estava com ouro na mão, que era o mercado digital. E aí eu comecei a ver, então, que eu também não estava muito em movimento. Então, eu falei, tá, eu preciso conhecer mais gente, porque só eu aqui nessa kitnet, quando eu fui morar sozinha, eu fui pra uma kitnet. Falei, tá, só eu aqui nessa kitnet, não vou expandir tanto a minha mente pra conhecer mais gente que tem mais conhecimento que eu. E mesmo que eu assista cursos, e mesmo que eu assista podcasts, tem outros níveis que você vai alcançando, que é só você conhecendo pessoas que na hora a pessoa fala uma única frase às vezes Que e faz você virar leva o pra jogo. Faz um vida. insight. Exato. E aí eu fui vendo que não era só o digital, não era só eu ficar ali em frente ao computador sem ideia nenhuma, porque as pessoas pensam que é só ficar ali Exato. trabalhando que vai mudar de vida. E, na verdade, são tantos pontos, então eu comecei a ir para evento. Eu comecei a estudar sobre mentalidade, a fazer várias amizades, a falar pro pessoal me colocar em grupo de mercado digital. Assim, qualquer pessoa que eu conhecia, eu falava, me coloque em grupo de mercado digital, eu quero conhecer gente nova, eu quero estar em evento. Qualquer evento que era R$200 o ingresso, eu tava quero tá. indo. Porque daí eu tinha que estar em movimento. Essa questão de você ficar... fazendo coisas que vão te levar... Tudo que eu fazia, na verdade, Sim. tudo que eu fazia mesmo. Tudo mesmo, de acordar cedo, às vezes, pra ir pra academia. Não era só pelo corpo bonito, ou então por alguma coisa estética. Era porque aquilo ia me fazer... Me forçar mesmo a acordar mais cedo, pelo menos pra eu me colocar em desafio, porque... Na minha cabeça, se eu estivesse me movimentando sempre em desafios que eu tava me colocando, eu realmente estava virando uma pessoa obcecada em resultado, no geral, do que só esforçada no trabalho, sabe? Então, eu comecei a ver que eram tantas camadas, porque eu comecei também a fazer engenharia reversa de pessoas de sucesso. Então, as pessoas de sucesso, assim, multimilionárias, bilionárias, elas falavam muito sobre tantas outras coisas do que só trabalho, que eu falava, gente, então não é só sobre técnica, estratégia do mercado digital. Não É só sobre mais. técnica de venda, técnica de anúncio, de tráfego pago. Eu falei, cara, eles falam sobre tantas outras coisas, sobre o mental, então, assim, assim, quase 90% do que eles mais falam, né? E eu falei, cara, eu tenho que, então, ficar boa, com uma mentalidade boa, porque se eu for mediana até na estratégia do mercado digital, se eu não me comunicar bem, se eu ficar tímida ainda, eu ainda assim vou conseguir muito mais do que uma pessoa que tá só esforçada no trabalho, porque a minha mente agora tá blindada, é uma mente que realmente ficou uma mente obcecada em tanto resultado que tudo que eu olho, pra mim, é uma grande oportunidade hoje em dia. Então, ao invés de só ficar esforçado no trabalho, naquilo que a gente acha que vai dar o resultado, que na verdade nem é a grande porcentagem, né? Eu tava até falando já desse nos stories, que os 80% do que a gente faz ao redor pra gente ter esses 20% de resultado, são tantas outras coisas que as pessoas não querem olhar tanto. Como assim? A parte de ficar obcecada em resultado na mudança de vida quer dizer que tudo que eu faço até hoje na minha vida tem a ver com resultado, principalmente financeiro, de sucesso na mudança de vida para minha família, porque eles estão sempre no meu campo de visão, sempre. Eles são o meu maior ali, objetivo mesmo de deixar em paz, bem, tranquilos, aposentados como eles já estão. Graças a Deus a gente conseguiu fazer isso. Então tudo que eu faço é visando isso. Então é aquela pessoa que pega e até se torna um pouco chata, até hoje, assim, tipo, vamos sair pra algum lugar, mas qual o intuito disso? E às vezes, assim, e no começo, claro, hoje em dia eu saio muito mais, aproveito muito mais, que é outro nível de vida que a gente se colocou, construiu a nossa realidade. Só que antes, eu fiquei esses 2 anos, assim, sendo a pessoa mais chata do mundo, porque eu tava muito obcecada em mudar a minha vida. Porque você vai perder um tempo, eu vou sair, Era legal, assim que eu pensava. Mas o que eu vou agregar com esse tempo que eu tô saindo? Exato. Eu vou perder, às vezes, um tempo de assim fazer aquilo que eu tô fazendo. Assim que eu pensava, assim, em todos os aspectos eu mesmo. acho assim, muito legal meia isso. horinha que eu tô ali, eu tô aqui agora estudando sobre mentalidade, ou então testando um anúncio novo, testando um novo infoproduto. E aí a pessoa fala, não, mas você já tá se esforçando muito. Mas não é só sobre esforço de trabalho, é sobre você estar tão obcecado que você toma algumas decisões que na hora ali, pra sociedade, pro seu redor, não faz tanto sentido. Tipo, nossa, mas você lá tá... na frente vai fazer. Você tá no auge da juventude, não tá indo pra festa, você tá no auge... E não, porque pra mim era tão claro que se eu ficasse obcecada naquele momento, com muita intensidade, aquilo ia distorcer o tempo e eu ia alcançar resultado muito mais rápido, sabe? Cara, que massa. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir o outro episódio que eu gravei com o Edu Costa. Eu vejo muitas conexões em tudo que a gente fala aqui. Primeiro de tudo, ele fala que ele começou com serviços, que era o que você também fez e fez dar muito certo. Então, assim, eu acho que é muito legal para quem tá assistindo entender que o digital, ele pode ser muito bem sucedido, sim, mas é importante que você conheça um pouco de tudo para que você possa se aprimorar e se colocar para o mercado. Exato, falou tudo. Outro ponto que você
você fala da questão da obsessão e do movimento. Se eu tô ali, então assim, aquele famoso, quem não é visto, não é lembrado. Exato. Então você se colocar em momentos, como você fala, qualquer evento, qualquer comunidade. Qualquer coisa tava. Cara, é isso. O jogo, tudo. o jogo do digital é esse. E você começou num momento onde você podia até errar um pouco mais, Sim. que foi ali na pandemia. Foi. Então, você tinha todas as possibilidades de ser jovem e ter um momento exato para errar. Porque hoje, quem começa hoje, a gente já sabe que o jogo é um pouquinho diferente. É verdade. Né? Não dá pra gente falar que é 100% replicável pro que é agora. Com certeza, mas não tá tudo certo. Exato. E uma outra conexão que a gente faz, e eu achei muito legal, foi você falar pra gente que você foi estudar sobre mentalidade. Sim. Porque a gente fala com pessoas, a gente não tá falando com robô. Uhum. É verdade. Né? Então, o fato de você se colocar e falar, nossa, eu vou estudar mentalidade, te ajudou muito a entender o seu público e poder ajudar essa galera. Muito. E até quando você falou ali, eu ia pra academia, mas não era pra ter o corpo sarado, nem nada disso. Era porque eu tinha que estar em movimento e eu tinha que estar bem. Não sei se você viu, a gente tem uma hashtag que fala sobre isso. Eu vi, movimento, eu vi. Estamos conectados. Exato, é muito sobre isso. Porque Legal. a gente fala o seguinte, não é só sobre sucesso, não é só sobre o corpo bonito. Exato. É sobre uma mente boa, porque a gente fala que o CPF, se ele não tá bem, não tem nada que vai fazer a coisa andar. Né? Mesmo com a melhor estratégia, com a melhor técnica, pode colocar o ouro na mão daquela pessoa, todos os segredos de ficar milionário, da Hélida, do Flávio Augusto, não de qualquer vai pessoa. E a pessoa tá com o mental ali enfraquecido, não tá blindado, não tá obcecado, como a gente fala muito. Exato. Não vai andar. E aí, igual eu falo, assim, às vezes a pessoa é mediana, assim... Aquela mediana mesmo, assim, que, cara, não tirava tanta nota boa. Isso acontece muito no digital. No digital é muito claro isso. No mundo tradicional, ainda não tanto, mas no digital, assim, é muito nítido. Às vezes é uma pessoa que, na escola, na faculdade, não tinha muito sucesso. E quando vem pro digital, ela tem uma mentalidade tão boa, tão obcecada, às vezes não de evolução mental nem nada. Às vezes a pessoa só não... Ela vai lá e testa, arrisca logo, e aí ela passa na frente de pessoas super inteligentes. Eu fico chocada. Eu não me considero uma pessoa super inteligente nem nada. Eu conheço pessoas que realmente têm que ir alto. Aquela coisa que você fala assim, cara, essa pessoa é inteligente. Eu sou aquela mediana que persistiu e falava assim, tá, vou testar e tá tudo certo. É que você pegou o seu ponto bom. Foi. É você entender... Porque assim, a gente sempre fala, nós temos vários pontos que são muito bons. Sim. O meu é o relacionamento, do Will é isso... O seu é o que... Então, é entender o que você é bom. Então, quando você entendeu o que você era boa em fazer... Foi isso mesmo. Por mais mediana que você Bem seja... entre aspas, né? Por mais mediana, você conseguiu se colocar e falar, gente, é isso. E uma outra coisa que eu acho que faz muito sentido e faz você virar o jogo... É que muito o pessoal fala só sobre vendas. Eu tenho certeza que você não olha só... para as vendas. Nossa, a venda ela é consequência de um relacionamento que você gera com os seus clientes. Muito. Porque quanto mais esse cliente está aqui na sua comunidade comprando de você, maior aquele investimento que você fez do tráfego direto. Exato. Deu certo. Exatamente. É exatamente nessa linha. Quando você falou sobre não olhar só pra venda, porque a gente olha pra venda e fala, tá, então é alguma técnica, dependendo da... E não importa o modelo de negócio que a pessoa faça, se for orgânico, se for tráfego direto, se for comercial, não importa. Se a pessoa só olhar a técnica de venda e o ponto final da venda cair ali, o dinheiro entrar na conta, a pessoa não vai fazer dinheiro, isso é fato. O ponto final que você olha ali é só uma consequência de tantas outras camadas que você constrói aqui. E isso que você falou, eu ainda não tinha parado pra pensar desse jeito, mas agora eu vou desenvolver aqui porque me deu um insight muito bom, que é o tanto que eu estudei de mentalidade naquela época, que era pra mim, assim, não era nem pra ficar boa em copy, por exemplo, não era nem pra ficar tão boa em estratégia, eu não sabia que isso ia impactar. Era pra eu ficar realmente uma pessoa um pouco mais autoconfiante, um pouco mais segura e fazer acontecer. Então, por isso que, como era algo que eu tinha muita dificuldade de ter essa confiança, eu tinha muito medo, eu falava, cara, eu preciso passar isso aqui, eu me esforçava muito pra passar aquilo, então eu me colocava em desafio o tempo todo e tava ali estudando sobre mentalidade toda hora também. Só que hoje em dia, isso tudo me ajudou tanto e me ajudou, no caso, para entender a mente humana de outras pessoas que no lado de copy, de construção de uma copy, de construção de um texto persuasivo, de um criativo, de um anúncio, de um story qualquer, de uma oferta de VSL, de vídeo de venda, é tão simples hoje em dia, tão simples, que você fala assim, cara, da onde que surgiu isso? Hoje em dia eu percebo que realmente foi desse modo caverna que eu fiquei ali, obcecada nisso. Eu comecei a entender tanto sobre mente humana pra minha pessoa que
acontece também com várias outras pessoas e isso impacta diretamente na venda. Olha que loucura, porque eu aprendi ali como que funciona a dopamina ali da U e do William e como que eles podem agora comprar algum tipo de produto meu, mesmo que eu fale coisas diferentes ali pros dois. Porque às vezes você vai ter uma dopamina com outro assunto e ele com outro. Mas isso tudo eu não aprendi em faculdade ou em algum curso. Foi tanto de mentalidade na época. Estudando. Que de forma inconsciente a gente cria copies hoje em dia, que é o que a gente faz ter sucesso, né? Copy, estratégia. Enfim, teste de criativo, teste de oferta, teste de produto. Isso tudo vem de tanta forma empírica, digamos, mas que vem desse modo caverna que eu passei 2 anos enfurnada numa kitnet, dando sobre mentalidade pra minha pessoa, e obviamente ajudou a minha pessoa, só que também diretamente tá ligado à questão de copy, estratégia. E a quem você traz pra perto de você, que são os seus clientes. Os clientes, você tudo. já determinou quem são as pessoas Exato. que você quer que fique ao seu entorno. Exatamente. Ponto. Ainda mais hoje, como expert, eu vim dos bastidores, né? Então, eu comecei a aparecer tem 2 anos, eu acho, só. Comecei a aparecer, de fato, nesses últimos meses. A fazer live todo dia, a fazer stories que vocês provavelmente estavam acompanhando também ali nesses últimos tempos, porque eu realmente comecei a aparecer, de fato, agora, porque eu não era uma pessoa tão constante assim no mundo de criação de conteúdo. Então, eu me forcei a fazer live todo dia e tudo mais. E ali, tudo que a gente faz com comunidade, com os clientes, com LTV, deles ficarem ali sendo realmente pertencentes à nossa comunidade, da Hélida Dias como produtora, como expert, tudo realmente veio desse lado de mentalidade, de forma empírica até, porque eu não estudei isso num curso assim da vida. Ninguém fala que para você ter o marketing digital, você precisa. E, na verdade, é o que você mais precisa, é entender a mente humana. Nossa. Né? Como hoje ela em funciona. dia, Entender o comportamento de compra na internet, certeza. cara. A gente sabe que as pessoas compram no impulso, mas ela compra pelo impulso. Exato. Mas o que faz ela ficar? Não é o impulso. Exatamente, não Aí já é o outro já é outra momento. camada também, que tem tudo a ver com o comportamento humano. E que loucura, eu sempre falo assim, eu tava em outro podcast também, que a pessoa ali, ela estuda muito sobre copy. Eu já cheguei falando assim, falei, olha, eu não sou a pessoa que lê livro de copy. Se você me perguntar nome de autor, de copyright, não sei o que, assim, ó, não me pergunta que eu vou ficar com medo, porque eu não sei. O que você sabe? Cara, eu aprendi tudo que eu faço hoje em dia, de comunidade, de venda, tudo. Com mentalidade. Por outro motivo. Com outro motivo, de forma empírica, que é com experiências e analisando como que você sorri pra alguma coisa que você leu, como que você fica bravo com alguma coisa que você leu. E é assim que eu aprendi. E tem outras pessoas que aprendem muito mais também com leitura, com livros, igual você falou aquela hora também. Vai olhando aonde que você tem uma inclinação maior. Eu não sei qual que é a sua, mas a minha inclinação era muito mais que eu gostava de consumir, por exemplo. Era muito mais mentalidade. Eu não sou a pessoa que lê tanto. Não sei se vocês gostam muito de ler e têm esse hábito. Mas eu já tentei. E eu vou lá e me forço. Mas às vezes eu colocando um audiobook, pra mim no cardio ali, acabou, já aprendi tudo. E pra mim eu funciono assim. Tem gente que não, que adora ler. Lê, tipo, em uma semana 3 livros, 2 livros. E é a inclinação da pessoa. Eu acho que pra ter sucesso no digital, eu acho que também tem a questão do hábito. Eu falo porque eu sou uma pessoa que eu também não sou muito... Nossa, eu sou aquela pessoa que pega o livro direto, mas adoro um audiobook, como você falou. Já com a minha filha... O que eu fiz? Eu já não tive essa questão de... leia aqui, Yara. Eu lia porque eu era obrigada por conta da escola. Eu também. Você não vai dar certo, esquece. Eu também era obrigada. Mas o que a gente começa a fazer? A gente percebeu que ela tem essa curiosidade. Legal. Compra gibi, compra livrinho. Legal. Hoje, é ela quem fala, vamos ler um livrinho antes de dormir? Ai, que legal. Então, assim, hábito mesmo, tem o hábito e, lógico, tem a inclinação, como você falou. Eu sou muito mais... da conversa, da comunicação. Então, eu prefiro muito mais ouvir. De estar em movimento, aquela coisa rápida, né? Eu também sempre fui assim, um pouco mais agoniada e tudo mais. Então, pra mim, um audiobook acelerado e um e-mail ali, 2, já resolvia tudo que ficar lendo livro. Mas é o que eu falo, a inclinação da pessoa. Tem gente que vai ser totalmente diferente, é um pouco mais tranquila. E tem que analisar mesmo, assim, a personalidade da pessoa. Pra mim, eu já sabia, então eu usei muito aquilo a meu favor também, naquela época. Legal. Olha só, Hélida, mas assim, falando que não era boa em copy, tá? Mas a coisa que tu é boa muito é na questão da estrutura da oferta, né? Sim. Então tu consegue estruturar isso muito bem. Sim. Então, assim, entre o lead, sei lá, o mecanismo, estruturar a oferta, assim, e de tudo que envolve uma boa oferta, né? Legal. Quais os pilares que as pessoas estão errando hoje, assim, na tua opinião? Caramba, muito bom. Em questão de copy, de VSL, de oferta, de tudo sim. que envolve o copy. Legal. Visão geral. Hoje em dia, o que é que eu penso? Vendo, inclusive dos meus alunos, e quando a gente entra em mentoria ao vivo, eu falo assim, gente, meu Deus, não é pra errar nisso aqui. As pessoas deixam o ego consumir tanto no sentido de, eu vou falar o que eu gosto de falar.
Então, por exemplo, às vezes vocês gostam de qualquer outra coisa. Eu, por exemplo, sempre falo, eu gosto de astronomia, eu adoro esse mundo. Só que se eu fosse tentar vender um e-book de uma coisa que eu adoro, assim, Não só eu gosto. necessariamente. Porém, o mercado me fala que não é tão grande assim, essa demanda, que não tem muito produto escalando desse assunto. Pra que eu vou forçar é um negócio que só porque... Ah, não, mas eu gosto muito. E eu olhar só pro meu próprio umbigo, sabe? Sim. Então, desde cedo, eu não fiquei a melhor pessoa em estratégia, técnica de copy nem nada. Só que eu começava a olhar de forma empírica o que o mercado tá mostrando na minha cara, o que funciona. Então... A gente tem os big nichos aí, que a gente sabe que é dinheiro, emagrecimento, espiritualidade, relacionamento. Só que não é da minha cabeça, é agora que eu inventei no podcast. Se você pesquisar os produtos que mais vendem, as empresas físicas que mais fazem sucesso, as faculdades que mais fazem sucesso, medicina, porque medicina você vai ganhar mais. Acabou, não é só porque é medicina no Brasil, não, é porque você vai ganhar mais dinheiro. Então, aquilo ali é o mercado de dinheiro, no geral. É o modus operandi que vem com a pessoa. Eu quero ser alguma coisa, mas eu quero também atrelado ao sucesso, atrelado ao que eu vou ganhar. É muitas coisas. É a profissão que paga muito, tu tem muito status sendo médico. Exato. Então, mexe com o ego. Mexe com o ego, com os 7 pecados ali, capitais que existem. Só que todos esses mercados... já estão escancarados na nossa cara. Então, não adianta só agora quero vender xícara, porque esse mercado aqui é o maior que tem. Não necessariamente. Só que se você ensinar uma pessoa a ganhar dinheiro fazendo xícara de uma forma simples, você vai ganhar mais dinheiro. Então, sair um pouco do que a gente pensa que vai dar certo, do que a gente acha que o mercado quer ouvir, e falar o que as pessoas querem ouvir, só que o que já tá na nossa cara desde que o mundo é mundo. Desde quando surgiu, sei lá, a Bíblia, desde quando surgiu tudo que é muito antigo. Um dia desse eu tava em live, assim... E eu não sou uma pessoa religiosa nem nada, mas eu tava lembrando que até a Bíblia deixa na cara o porquê que tem ali aqueles livros, aqueles ensinamentos. E ela fala muito também sobre ganhar dinheiro, sobre ter sucesso na vida, sobre relacionamento e sobre saúde. E eu pensei, cara, é um dos livros que mais faz sucesso no mundo. Sim, não tem como falar que não. É o livro que mais faz sucesso no mundo. Ele já fala muito sobre isso. Pra que eu vou inventar moda hoje em dia na internet, falando de um assunto que ninguém quer saber? Vamos reinventar a roda. Exato, sendo que tem mercados que funcionam desde que o mundo é mundo. Sim. E aí eu olhava muito pra isso, pesquisando em biblioteca de anúncio, olhando os anúncios que aparecem pra mim nos Reels, olhando o que viraliza nos Reels pra mim. Tudo isso aqui é o meu, digamos, a minha biblioteca do que realmente funciona. Quando eu saio nas ruas, assim, vejo as empresas que mais fazem sucesso, vejo as propagandas, vejo... Como eles se comunicam. Tudo, exatamente. Tudo isso tá na nossa cara já. Tipo, eles meio que já garantiram pra gente o que já funciona. Ao invés da gente só ficar testando coisa nova, que a gente acha que vai funcionar só porque a gente tá com o nosso ego, de colocar pro mercado que a gente gosta, é melhor a gente quebrar esse ego, esquecer que existe e falar o que o mercado quer ouvir. Pra mim, mesmo uma pessoa que não é tão boa em técnica, em estrutura, de copy nem nada, às vezes é tímida, tá com vergonha de aparecer e tudo mais, mas se ela souber o que o outro quer ouvir, o que o mercado inteiro quer ouvir e tem uma demanda maior de público, ela vai vender mais do que aquela pessoa que é muito inteligente ali, mas ela tá tão no ego dela, tão focada no que ela só acha que ela vai vender. E a outra passa muito na frente, porque ela fala o que o mercado inteiro quer ouvir, o Brasil e o mundo. Então, quando a gente fala de escalar e vender muito, a gente fala sobre... vender pra muita gente, falar com muita gente. Escala em vendas é isso. Comunicar muita gente. É comunicar muita gente, é conseguir fazer, e isso eu acho um poder absurdo, assim. Você conseguir, através de uma única comunicação em um texto, digamos, né? Um criativo, uma VSL, qualquer lugar, um texto, em palavras, você conseguir falar com pessoas que estão ali no Pará, com pessoas que estão aqui no Rio Grande do Sul, com pessoas que estão lá em Balneário Camboriú, com pessoas que estão lá em Dubai, porque você conseguiu atrelar com uma única copy o que a maioria quer ouvir, mesmo que é um homem, uma mulher, a mãe, o avô, assim, são pessoas totalmente diferentes. Você pensa, tá, eu preciso falar de uma forma com ela e com ele. Só que se você consegue juntar o que eles dois querem ouvir, no caso vocês, por exemplo, como exemplo aqui, em uma só cópia eu consigo vender pros dois, do que só pra um. Então, pra mim, você ficar bom nessa habilidade de falar o que o outro quer ouvir, e não necessariamente a técnica em copy. É um conhecimento empírico de você observar e fazer modelagem do que já funciona no mercado. Então, olhar como que as empresas que mais fazem sucesso no mundo, pesquisar mesmo empresas de infoprodutos, no caso, ou então empresas físicas, como que elas fazem tanto sucesso assim. Então, eu tava até vendo um dia desse, assim, cara, um negócio aleatório, mas eu tava vendo uma entrevista com o CEO da Oakley, né? Que é o óculos diferentão e tudo mais. E eles conseguem vender aquele óculos, que é diferentão, a um preço que não é igual o da Chili Beans, por exemplo. E eu aprendi muito ali, porque eles conseguem comunicar o que a grande maioria quer ouvir e ainda assim conseguir vender algo muito autêntico, mais caro
E assim eles conseguem escalar. Coisa que você pensa, assim, se for olhar a ideia isolada, você fala, não vende isso aqui. Tipo, um óculos diferentão, o valor é mais caro. Será que todo mundo quer? E ele conseguiu passar isso. Eu falei, cara, olha só, um dono de uma outra empresa, não tem nada a ver com a minha de infoproduto. Ele tem a mesma lógica. Falar o que a maioria quer ouvir, passar à frente de forma de escala, né? No caso, a gente consegue fazer isso com marketing, com textos, com anúncios. E eu falei, cara, realmente, todo mundo tem a mesma lógica, falar o que o outro quer ouvir. Sim, mas uma coisa que é legal nisso que você trouxe, é assim, a gente sabe que todo mundo tem que falar o que todo mundo quer ouvir. Sim, ótimo. Sim. Mas uma coisa que eu falei até no outro podcast ali com o Eduardo, e eu falo aqui com você, é que a gente não pode perder a nossa essência, a nossa personalidade. Muito. Porque você pode comunicar, isso. Só que se você não sustentar a sua narrativa e não sustentar o seu personagem, uma hora isso tudo vem a ruir. Muito. Então, eu acho que, assim, legal, você conseguiu pegar o mindset com o que você é boa, com várias coisas, mas eu acho que o que fez você conseguir manter e crescer foi essa questão da autenticidade. Muito. Se você não é autêntico, desculpa, não uma hora... Não adianta pegar a mesma comunicação da Hélida, ou então eu replicar outras pessoas que eu admirava também. Não adianta mesmo. A gente fala muito isso, eu e Natan, meu namorado sócio, a gente tem a nossa empresa, e a gente passa à frente tudo isso para as pessoas que estão fazendo seus infoprodutos. Então, então é só copiar, assim, fazer igual da Hélida, fazer igual do fulano. Falo, cara, é você pegar os fundamentos do porquê que isso aqui funciona. Só que assim, atrela a tua personalidade. Eu sempre falo assim, como que você é com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga? Como é que você fala com eles? Não é desse jeito que você tá me falando aqui. E eu também tinha muito isso. Já teve uma época, logo quando eu comecei a aparecer, que eu tava muito tímida ainda, muito insegura, eu queria imitar ali a várias pessoas que eu achava que era aquilo que era pra ter sucesso. Por exemplo, não sou contra blazer nem nada, só que eu não gosto tanto de usar. A gente falou sobre isso. Eu não sou a pessoa assim que fica... Eu não gosto muito em mim. E tá tudo certo. Tem amigas minhas maravilhosas que fica a coisa mais linda do mundo. Eu vou testar na Zara. Cara, eu não me sinto bem. Eu prefiro uma blusinha assim. Não combina contigo. E aí eu prefiro uma calça jeans, um salto, e o cabelo assim. É assim que eu comecei a ver, cara, essa é a minha personalidade. Só que já teve época que eu tentei ser a outra Ellie, da guruzona do mercado. Ele fez, então é o correto, é o que vai dar certo. Se funciona pra ela, vai funcionar pra mim. Muito. Não é bem isso. Exato. E é muito legal ter essa clareza mesmo, sabe? Assim... tá tudo bem, não precisa ser igual. E, na verdade, eu só comecei a dar mais certo em criação de conteúdo, as pessoas me conhecerem mais, a gente vender muito mais quando eu peguei e realmente comecei a ser a Hélida Dias, que é dentro de casa, com a mãe dela, com o irmão dela, com a melhor amiga dela. E eu falei, cara, não é uma coisa ruim. Por que a gente tem medo de ser quem a gente de fato é? Sendo que é essa pessoa. Exato, né? Quando a gente quebra essa amarra do julgamento. Sim. O que o Will vai pensar? Eu não sou a pessoa que tô ali de blazer. Será que ele vai... Cara, não. Eu também tinha muito demais. Mas o mundo do... Eu digo... Em geral, não é só do brasileiro, acho que no geral mesmo, né? Mas eu vou falar do Brasil, que é onde a gente vive. Sim. Eu acho que é muito isso. A gente tem muito essa questão... é o meu ego e é o meu medo. O que ele vai falar? O que ele vai pensar? E são essas amarras que nos sabotam e impedem a gente de ir pra frente. Muito. E aí, pegando esse gancho, né? Você falou muitas vezes aqui que você tinha vergonha. Mas nem por isso você deixou de dar o pontapé e falar, eu vou pra frente. Sim. A gente sabe que o mercado digital, ele mudou muito. Sim. Antes, pra você vender, você tinha que ser o carão do produto. Hoje, você pode estar no bastidor e tá tudo certo. Isso. Na sua concepção, eu tenho duas perguntas. Você acha que ainda tem muito essa possibilidade da gente seguir com o produtor se escondendo, né? Ficando em bastidor e dar certo? E aí, para esse produtor, se você acha que dá certo, qual outra dica você dá? Porque muita gente tem vergonha e fala, putz, eu quero atingir os 7 dígitos, mas eu tenho vergonha, como é que eu vou fazer? Cara, E lembra que eu falei, assim, que eu fiquei muito tempo nos bastidores, e como que eu fiquei nos bastidores, a gente já tinha feito 8 dígitos já, e ninguém, assim, sabia quem era a Hélida Dias. Eu tinha 1000 seguidores e postava, assim, uma foto do céu, nada com nada, assim, não era pra vender, gente. Se vocês entrassem naquela época, eu dizia, gente, mas quem que é esse aqui? E eu não postava nada. Só que aí, lembra que eu sempre estive em movimento, vocês falam muito disso. E eu ficava muito indo pra evento, porque assim, já que eu não tava aparecendo, criando conteúdo e tinha muita vergonha, eu ia agir com outras armas ali pra mim. Então, network, movimento, conhecer gente. E aí que eu entendi que tinha um outro lado no mercado digital, que era o mercado de coprodução.
de coproduzir outras pessoas que já estavam aparecendo. Que não tinham as habilidades que eu já tinha, que era de tráfego, de página de venda, enfim, muitas pessoas que estão aparecendo, Nutri, por exemplo, uma psicóloga da vida, qualquer pessoa que está aparecendo, normalmente ela não vai ter esse tempo para pegar e fazer o próprio tráfego, fazer sua página, fazer o produto, porque ela tá focada em tantas outras coisas. E aí eu comecei a descobrir em eventos também que tinha como eu fazer negócios com essas pessoas, fazer uma proposta e falar, olha, eu sei tráfego, eu sei fazer uma página, eu sei fazer um produto, vamos fazer uma sociedade? E nessa época eu comecei a chamar especialistas no direct, assim, mesmo com um perfil que você falava assim, cara, quem que é essa pessoa? Mas eu ia lá com a copy falando, olha, vamos fazer uma reunião, tenho uma proposta pra te fazer, eu sei fazer anúncio, sei fazer tráfego, sei fazer página de venda, eu sei que você não tem tempo pra isso, nananã. E aí eu fechava a sociedade assim, e eu comecei a fechar até, inclusive, com uma pessoa que foi de organização e depois outra de relacionamento. Eu comecei a lançar pessoas isoladas, assim. Não era um lançamento milionário nem nada, mas a gente fazia ali os nossos 10 mil, 18 mil. E eu comecei a entender aonde que eu tinha que melhorar. Só que eu comecei a ficar muito boa, mais ainda, em tráfego, mais do que a gente já fazia ali na parte de prestar serviço. E eu também fiquei muito boa em criação de página, na verdade, em fazer de um tudo, sabe? A pessoa que é uma eu presa ali, faz de tudo, porque você tem que fazer de tudo. Na hora, você fala assim, tá, tem que fazer um novo teste de página de venda. E aí, quem que vai fazer? Eu mesmo tenho que fazer, porque a pessoa tá ali gravando criativo e tudo mais. Então, eu ia lá e aprendia no YouTube, tipo, sei fazer? Eu falava assim, sei. Mas eu ia aprender naquela hora no YouTube lá, sabe? Eu tava vendo um meme um dia desse que é, tipo, eu na vida empreendendo. Tipo, você vai pilotar um avião, você tá aprendendo ali na hora, pilotando já um avião. Porque era o que a gente tem que fazer. É trocar o pneu com a bicicleta andando. Exato. E aí, eu comecei a ser coprodutora. O que eu sempre recomendo pra quem não quer aparecer, ou às vezes não tem nem tempo pra criar conteúdo nem nada, eu nunca vou falar que, olha, você só vai dar certo aparecendo nem nada, porque eu sou dos dois mundos aqui, eu já vim de um lado, que isso aqui já mudou minha vida pra caramba, eu poderia continuar ali, continuar com uma vida muito boa, e a parte de aparecer foram outras camadas da empresa que a gente foi avançando. Sim. Tem gente que realmente não sonha em estar aqui aparecendo, não sonha em pegar, em estar em palestras, estar com eventos e tudo mais, então a pessoa ela quer fazer o dinheiro dela, com a empresa dela, nos bastidores. E aí eu recomendo, vire coprodutor. Coprodutor, assim, aprenda pelo menos uma única habilidade no mercado. Pode ser de copy, pode ser de tráfego, pode ser de fazer página, de editar vídeo no CapCut. Aprende e ajuda alguém a fazer, porque as pessoas precisam de ajuda. Essas pessoas que estão aparecendo, elas sabem aparecer, elas sabem a formação que elas fizeram na faculdade, mas elas não sabem o que é o mercado digital. Então, a pessoa que tá vendo esse podcast agora, ela tá ali, cara, eu posso estudar sobre anúncio que nem a Elida na época, tipo, pesquisando no YouTube, assim. Fazer uma página, tem um monte de vídeo no YouTube também. Depois daqui que você realmente vê que você tem habilidades ali, ou então vai buscar ter essas habilidades pra ser coprodutor, coproduzir alguém, ajudar alguém a se lançar no mercado, vai lá e chama um monte de gente no direct, mas chama mesmo, fala lá não que tenha você... vergonha, né? Não, e mesmo com muita vergonha, eu tinha que chamar, fazer reunião. E aí eu falei, não, eu vou fazer minha vida aqui. Eu comecei a coproduzir vários experts, assim, colocar no mercado. A gente começou a acertar. E aí, quando eu juntei o conhecimento de tráfego direto, de anúncio, de VSL, eu comecei a fazer tudo nos bastidores para outras experts também. A gente começou a acertar muito mais, porque aqui no tráfego direto é muito mais rápido a velocidade do que de um lançamento, por exemplo. Então, eu comecei a testar muito rápido, porque o perpétuo é isso, né? O perpétuo você faz agora, amanhã você tá vendendo, você erra ali, conserta, faz de novo, você continua vendendo todo dia. Então, eu falei, tá, isso aqui pode mudar minha vida. Então, eu fui ficar muito boa, realmente, em tráfego. E em questão de copy, como eu sabia um pouco já, só da gente se comunicar ali, a pessoa também que já é expert, já sabia comunicar pro público dela, a gente conseguiu juntar essas habilidades e lançar. Então, eu fiz a minha vida aqui até 23 anos, 23 anos de idade. A gente tinha uma empresa de coprodução, tinha 3, 4 experts ali, muito boas. E aí, depois que eu comecei a aparecer com 23, com 24, e depois 25, que é esse ano que eu tenho 25, ano passado, de fato, a gente largou, a gente vendeu a nossa empresa de coprodução para focar na imagem Elida Dias. Mas foi assim, camadas, foi o passo a passo. E porque realmente a gente já sabia que a Elida Dias como expert também já ia dar muito resultado. E a gente já queria caminhar para aquele lugar. Agora, Elida, não quero aparecer, não é meu sonho. Tá em podcast, tá em palestra, tá ali aparecendo, criando conteúdo. Você pode ter uma empresa de coprodução, que é o que eu super indico. Porque aqui você presta serviço, só que você ganha muito mais dinheiro ainda. Sim. Porque você tem uma sociedade com porcentagem com uma especialista, alguém que está se mostrando nicho. E alguém que está vendendo. Que já tem audiência, muitas das vezes, exatamente. Então, eu indico a pessoa ir para esse lado, porque é uma habilidade que ela pode construir, assim, muito rápido e fazer proposta para as pessoas. Sim.
Tu falou ali antes, né, que o mercado, a gente já falou várias vezes, na verdade, né, mudou muito até quando tu começou, né, pra como tá hoje. Sim. Então, assim, também o teu olhar hoje, né, pra quem tá querendo, qual é o maior desafio? Começando hoje, né? Qual é o maior desafio pra quem tá escalando do zero hoje, pra quem quer escalar a partir do zero pra chegar lá no primeiro milhão, por exemplo? Quais são os, né, quais são a estrutura dos métodos que iniciantes conseguem usar pra começar a escalar de uma forma legal ali, sabe? Tá, eu vou trazer como experiência dos alunos que a gente tem em mentoria em grupo, que é um pouco mais avançada, e eles vêm do zero, assim, do zero mesmo Acho que a maioria vem, né? De tráfego, assim, realmente, a pessoa não sabe nem o mundo que ela tá ali, porque às vezes ela tava trabalhando numa empresa CLT, e aí do nada ela tem que aprender tráfego direto, anúncio, criativo, página. E até desenvolver o próprio nicho, porque às vezes não sabe nem exatamente o que vai desenvolver, Exatamente. E aí, com certeza, nesse começo, todo mundo fica perdido, assim como a gente também, quando começou no mercado digital empreender, a gente fica muito perdido. Só que é nessa hora de você estar com tanta informação que você tem que realmente ser um pouco mais forte e obcecado, por isso que eu falo muito disso, de ter calma, pegar algumas prioridades. Então, eu vejo muita gente ali dos meus alunos, né, que a gente sempre está em contato com eles, e tem gente que está um pouco mais avançada, tem gente que não, e eu sempre consigo perceber os padrões. Quem que está muito mais avançado? Cara, foi aquela pessoa que, mesmo com muito medo, deu all-in justamente para dar prioridade para o mercado digital. Porque se você tentar fazer tudo que você está fazendo ao mesmo tempo, né, você vai conseguir fazer até, só que tem coisas na vida que tem que dar uma certa prioridade maior para você desenvolver mais rápido ainda, porque a intensidade distorce o tempo. Então, todo mundo, assim, que eu vejo que teve muito resultado, os alunos que eu tô vendo mais de perto agora, são pessoas que, assim, não necessariamente largaram o emprego, não necessariamente ficaram numa situação, assim, de muito risco, porque às vezes tem filho, tem família, é o pai da família ali, aí, tipo assim, a pessoa vai ficar, do nada vai sair do emprego porque ela vai ficar na frente do computador. Tipo, não é bem assim, mas são pessoas que, às vezes, não estão mais saindo à noite, tipo, com os filhos, às vezes, assim, prioridades, assim, que antes, né, tipo, é um lazer, é a família, mas a pessoa tá, tipo assim, cara, eu preciso, nesse momento da minha vida, deixar um pouquinho de lado esse momento que eu vou ter, esse 1 ano agora, pra estudar um pouco mais aqui, domingo à noite, de madrugada do domingo, porque daqui a pouco eu tenho sempre pra trabalhar, e são pessoas que eu vejo, assim, que vão um pouco mais além do que só a clareza, ficar buscando clareza do nada, eu tô perdida, o que eu faço? São pessoas que vão além desse pensamento, elas vão pra prática, e elas se esforçam num sentido que eu até admiro muito, porque eu não sou a pessoa que tem filho, não sou a pessoa que precisou no domingo à noite e já 4 da manhã tinha que ir trabalhar, que nem muita gente eu vejo da mentoria que já tem 50 anos, 60 anos, eu falo assim, caraca, essa pessoa tá dando um show, assim, pra mim, às vezes eu tô com preguiça de gravar um criativo, tipo, que é isso? A pessoa tá ali estudando, se esforçando tanto pra aprender anúncio e 4 da manhã ela já tem que trabalhar, porque ele é o pai da família, ela é a mãe da família ali, às vezes não tem o marido, e eu tô assim, caramba, eles dão um show todos os dias em mim, sabe? Porque eu falo assim, cara, são essas pessoas que têm muito resultado, porque apesar que a gente pensa, cara, é só técnica, é eu pegar e falar que ela tem que usar o método XYZ, não necessariamente é só isso, são pessoas que eu vejo assim, que mesmo nesse começo, que é tudo muito confuso, tudo muito bagunçado, elas vão lá, de noite, de madrugada, muito cansadas, às vezes deixa de ter um momento com o filho para estudar e dar mais foco àquela prioridade que é o mercado digital. E por isso que eu acho que, assim, muitas pessoas, mesmo iniciando, conseguem ter um resultado muito alto e escalando, assim como eu tive, assim como muitas pessoas da mentoria também têm, que a gente tem aqui de perto, e outras não tanto. É muito nítido a diferença, assim. E é aquilo que você perguntou, esforçado e obcecado. O que é isso? Qual que é a grande diferença? Tem gente que fala assim, nossa, tô começando agora, tô no CLT, tô perdido, tô perdida. E aí vai ver a pessoa assim, mas no domingo à noite vai ficar de boa. Não, porque agora eu preciso descansar, né? Porque eu já trabalhei a semana inteira, eu preciso descansar. Mas esse momento que ela tá assistindo uma série, descansando, ela poderia estar ainda mais desenvolvendo alguma coisa. Exatamente, porque não é pra sempre, assim. Eu sempre falo, gente, não é pra sempre. E mesmo que, assim, você se esforça muito agora e fique muito cansado, às vezes você tira um cochilo, dorme, já passa um pouco, já dá uma aliviada, volta de novo, trabalha de novo, mas assim, não vai ser pra sempre. Eu falo muito isso, assim, que eu precisei só de 2 anos no modo caverna, naquela época, pra construir a minha vida abundante pra sempre. Porque o conhecimento que eu adquiri ali, eu adquiro todo dia, ninguém tira de mim, assim, ninguém. O conhecimento de fazer produto, de fazer tráfego, de crescer empresa, de escalar. Então, as pessoas nunca vão se arrepender daquele momento que elas se esforçaram tanto. Então, a grande diferença que eu vejo de quem tá começando e consegue escalar muito, mesmo sendo iniciante, não é só conhecimento. E a gente poderia até falar, nossa, mas como assim não é o conhecimento que a pessoa tem? Porque mesmo às vezes, eu já percebi muito, mesmo quem tá iniciando, às vezes tem mais conhecimento que o outro, essa pessoa não avança tanto quanto aquele outro. Dedicação. Exatamente. Então,
ou a gente poderia até falar assim, não, mas é o conhecimento mais de tráfego, é a pessoa que vai fazer a pessoa escalar mais, vai fazer ela avançar mais, mesmo ela sendo iniciante. Tem pessoas que assistem as mesmas aulas, os mesmos cursos, mesmo tudo, só que aquela que avança, de fato, ela tem um padrão muito claro, assim, que ela se esforça tanto, mas não um tanto de, tipo assim, nossa, ela tá morrendo ali de trabalhar, mas é que comparado com a média do Brasil, você pensa, caramba. Tem um jargão que fala muito sobre isso, né? Que cada escolha é uma renúncia. Sim. Então, toda escolha que você fez lá atrás refletiu o que você é hoje. Sim. E essas pessoas, e eu vou falar bem a verdade, a gente falou de você num momento ali pandêmico, onde todo mundo estava começando, então a natação ali era mais fácil para chegar no mar azul, né? Sim. Hoje a gente já vê que tem, não vou dizer que o marketing está acabando, que está impossível, não, mas ele já está muito mais populado. Ele tá mais sofisticado do também, que com lá certeza. no passado. Então hoje Sim. quem começa, querendo ou não, precisa sim se obcecar mais, se dedicar mais e renunciar mais. Muito, exato. E é engraçado quando você fala, eu não tenho filhos e tal, mas é legal que quando você tem filho, aí eu falo por mim, você acaba fazendo muito mais renúncias porque você fala, eu quero fazer, eu vou me dedicar, eu vou me esforçar porque eu quero que lá na frente, para minha filha, seja mais você tem um tranquilo. Muito exatamente. Forte, né? O meu propósito eu quero fazer por ela também. Eu quero deixar a vida dela. Assim como o seu propósito foram os seus pais. Exato, sim. No seu momento foram os seus pais. Mas a partir do momento que hoje você tiver um filho. Exato. Você também vai olhar. Com certeza. Os meus pais eu já deixei sossegado. Sim. E agora? Sim. O que eu posso fazer? Eu falo, nossa, eu até falo, filha, a riqueza nem é tudo, né? Lógico, a riqueza ela ajuda muito. Sim. Mas o que eu quero é que ela tenha tranquilidade. Porque o mundo que a gente vive hoje é isso. Se você não estiver se dedicando... Já é um luxo ter tranquilidade, né? No mundo que a gente vive é muito doido. Exato. Isso. Tu falou ali antes, né, a dedicação é uma coisa importante, né? Sim. Mas também o mundo... tu falou, né? As pessoas se dedicam, vão aprender copy, vão aprender tráfego, vão aprender isso, mas é que o mundo hoje também tá tão cheio de informação, a internet tá tão cheia de coisa, né? Tanta coisa nova surgindo hoje. Todos os dias, né? eu falo Todo que o dia mercado é uma mais coisa volátil sabe? impossível. Principalmente no marketing digital, né? E aí é uma IA nova que surge todo dia. Sempre, E aí não sei o quê. É a copy que precisa aprender. É o criativo que tá diferente, sabe? Exato. Então, né? É complicado, né? Muita coisa pra gente aprender. Muita coisa. É muita E coisa até mesmo. pegando esse gancho que você tá falando de IA. A gente viu que hoje a IA explodiu e aí começou a tomar espaço de muita gente. E eu vejo que você também trabalha bastante com a IA. Seja para melhorar uma copy, embora que você diga que não é a copy que você trabalha, é mais outras questões, mas a gente sabe que você usa a IA pro seu negócio, né? Sim. Como é que você tem feito isso? O que você tem de dicas ali para dar? O que você acha que realmente a IA veio e ela tá mudando de fato um jogo? Legal. Bom falar também que você falou de ter muita informação no mundo inteiro. E ainda bem também que tem coisas que surgem, como a inteligência artificial, que, cara, facilita muito o caminho das pessoas se elas souberem usar. Obviamente, né? Sim. Não é viver de IA. Não. Eu sou... Mas, inclusive, a gente vende muito IA, fala muito de IA. E eu, em específico, LDGs, uso pra questões pontuais, assim. Tem coisa que eu não uso tanto porque... Eu penso, cara, a pessoa também vai achar que uma IA vai mudar a vida dela, sabe? Porém, realmente, por exemplo, antes a gente precisava, como que era pra criar um e-book, assim, né? Bem antes, quando nem tinha a questão de transcrever e tal, de forma automática. Hoje é tudo com IA mesmo, mas antes, assim, lá no passado, você escrevia tudo no Google Doc. Colocava num Canva... Aí pegava uma imagem do Google, colocava ali, copiava e colava. E assim, você ia montando página por página. Imagina um e-book de 100 páginas. Isso que o e-book é simples de fazer, né? Porque você pensa, hoje em dia realmente é simples de fazer. Mas antes era assim, colocar no Canva, baixar, testar, ver se vai vender, se não vender, cria outro de outra forma. E aí a página também você tinha que fazer tudo muito... Conversar com o e-book, senhora. que conversa com o público. Isso, exatamente, com o entregável ali. Ele é o entregável, no caso, e depois tinha que estar ali, fazer a página, que é isso que vende ali, a oferta, a copy. E era tudo, tanta camada. Tanto que eu também, quando comecei, não tinha IA, né? A gente fala, nossa, IA parece que tem anos no mercado. Só que ela surgiu agora. E quando eu era coprodutora, não tinha. E assim, parece muito antigamente, mas foi um dia desse, assim. Foi 3 anos atrás, 4 anos atrás, que eu comecei a fazer tráfego, fazer o produto e não tinha. Então, eu peguei essa fase de fazer tudo do zero, de ter que... Nossa, mas assim, era uma coisinha que errava, sumia tudo a página de venda, sumia tudo o e-book. E eu falava assim, meu, não é possível, eu ia lá. Eu não sabia fazer as coisas direito ainda com ferramenta. Meu Deus, eu ia lá, fazia
fazia tudo do zero. E aí, quando foi surgindo a inteligência artificial, eu falei, cara, legal isso aqui. E eu ainda demorei muito. Ele que é mais ligado nisso, meu marido ali. Ele, assim, ele é super o cara da IA, super mesmo. E eu demorei um pouco pra... Tipo, o que é isso que tá surgindo? ChatGPT, o que é isso aqui? E aí, a gente demorou... Eu, no caso, demorei um pouco pra dar atenção pra isso. Só que quando eu fui olhar, eu falei, nossa, tem como... Com um clique gerar um e-book, assim, tipo, e você selecionar as informações aqui. Então, sabendo usar da forma certa, é muito foda mesmo, porque você fala, cara, o tanto... Eu levava dias pra fazer uma coisinha. Totalmente. E você também, com certeza, já testou muita coisa. Com certeza. Eram realmente dias. Hoje em dia, você fala assim, cara, se eu não fizer uma página, um e-book todo, tudo, e colocar na plataforma em um dia, não é possível. Eu tô dormindo no ponto. Maluco? Eu tô maluco, tipo assim, em meia, uma hora, você já consegue. É. E aí, a gente acabou que foi pra esse mundo e começou a descobrir como que a gente poderia também criar a nossa própria IA. Porque tem no mercado, tem várias maravilhosas que a gente também usa. Só que a gente já estava crescendo muito a comunidade também. E as pessoas estavam pedindo pra gente. Aí a gente pensou, vamos criar então o nosso próprio software com tudo que a gente precisa. Por quê? Quando você usa só o ChatGPT ou então o outro, você tem várias informações, porque é uma IA mundial. Então, eles fazem para atender um público muito grande. E a gente queria atender a nossa comunidade, que é de infoproduto, de página de venda, de copy e tráfego. E a gente desenvolveu a nossa própria IA, que realmente cria os e-books ali com um clique só. Realmente é muito legal, a gente vem desenvolvendo ela. E quando eu vejo os alunos criando tão rápido, pessoas muito do zero mesmo. Eu pensava que assim, não, uma pessoa muito do zero, ela vai ter camadas pra ela começar a vender na internet. Até eles me provarem o contrário. Tipo, olha, a gente já tá criando, já consegui vender. E eu falava, cara, mesmo eu já acreditando no meu potencial de ensinar, de mentora, só que essas ferramentas ajudam muito. E eles me provam todo dia, assim, olha, já fiz um e-book, já fiz um PDF aqui, já fiz a página, testei da forma que você falou. Claro que tem toda a parte de conhecimento de tráfego ao redor, de estratégia ao redor, de perpétuo. Mas só deles não precisarem passar dias criando o entregável, criando aquilo, porque uma IA já fez o trabalho pra eles, que é uma ferramenta que ajuda, eu falo assim, olha o tempo, e mesmo se eles errarem na parte de vender ou não vender ali... É fácil de corrigir. É fácil de corrigir, porque eles voltam aqui, cria de novo, e aí eu falei, cara, realmente é muito legal, tudo isso que tá surgindo. Eu não sou a pessoa também que acredita que vai substituir gente e tal, mas agora, quem sabe usar, cara, de fato, assim... Vai estar na frente. Vai estar muito na frente, porque eu vejo que eu deveria usar mais. Ele usa mais que eu. Ele tem muito mais repertório em várias outras questões de assunto, assim, porque ele usa a IA ali, pergunta rapidinho e já sabe. E tem coisa que eu falo assim, onde você aprendeu isso aí? Pesquisei no ChatGPT. Eu falo, gente... E tipo assim, eu poderia, por exemplo, já que eu não leio tanto, mas aí assuntos pontuais já poderiam me ajudar. Então eu já falo assim, cara, vocês têm que usar mais, porque eu deveria usar mais. Olha que a gente vende, a gente tem a nossa, e a gente tem a nossa que faz tudo pra pessoa mesmo, do e-book, da copy, tudo mesmo. Só que se a pessoa usar muito mais de forma inteligente, realmente, ela cara, vai entendendo, ela vai vai assimilando. É isso que eu acho muito. fantástico da IA, né? Eu acho ela muito massa. conseguir aprender quem é você, como você se comunica. Cara, isso é muito legal, né? E aí você consegue... Eu acumula. uso muito a IA, mas eu uso a IA, como eu falei. Porque às vezes o assunto ele é muito intrínseco pra mim, ele é intrínseco pra você. Exato. Mas pra quem eu vou comunicar, eu falo, cara, eu preciso ser o mais claro possível. Exato. Então eu uso nesse sentido. Legal. E eu acho isso muito massa, a Muito gente legal. usar. Até pra quem, putz, eu tenho dificuldade pra falar. Me ajuda a traduzir esse relatório, né? Sim. Então, legal. eu acho isso fantástico. Isso é muito doido, Mas né, agora, gente? viver de IA... Não, sim, e aquilo que também vocês falaram que o mercado tá sofisticando muito, a gente também teve que acompanhar. Exato. Então, assim, a gente já sabia vender muito bem, e mesmo sem a IA, a gente já conseguiria continuar vendendo muito bem, só que ela já estava ajudando a gente. A gente pensou, vamos passar a verdade também para a nossa comunidade. Mesmo que seja um iniciante, é melhor que esse iniciante já comece com ferramentas boas, já comece com atalhos, né? Porque é tanta informação, se a gente pega a atenção desse aluno e fala, não, fica só aqui nesse caminho. Tem uma ferramenta para te ajudar. Se você souber usar como a gente faz aqui, como a gente usa, você vai caminhar muito mais rápido. Então, a gente também, em pouquíssimo tempo, a IA também é muito rápida. Cada dia ela vai surgindo coisa nova, né? A gente também teve que acompanhar ela. E isso é muito legal, porque a gente teve que sofisticar também como empresários, como mentores e experts ali. Só que foi em tão pouco tempo que isso aqui também foi um lado que a gente desenvolveu tão forte que pra gente também aumentou muito o faturamento. Então, imagina... eu falando de uma empresa que já estava consolidada e já conseguiu elevar muito mais o faturamento. Imagina para a pessoa que está começando, o quanto que isso ajuda. Porque a gente que já está ali com a empresa garantida, digamos, que já tem um negócio muito bom,
a gente também viu na pele o quanto que isso ajudou a gente a crescer. É surreal, assim. E uma coisa que eu falo também é a questão de você ser transparente com quem te segue. Sim. Né? Porque assim, você podia ter descoberto essa técnica e ficar pra ti. Sim. Ia ser legal, você ia nadar bastante, Sim. só que você concorda que quem segue você e que vê você como, poxa, te a coloca mentora, no pedestal, É. aí ia falar, poxa, mas ela sabia disso e não me falou antes. Exato. Você também tem uma Isso quebra aí. de confiança. Muito. E aí você pode até perder os teus seguidores Com certeza. por uma besteira. Não, exatamente. A gente, assim, tudo que a gente coloca de novo na empresa, a gente aprendeu muito isso com o tempo também, mas tudo que a gente testa de novo, a gente tá ali, ó, gente, estamos testando isso aqui. Porque não é um problema você... Por exemplo, antes a gente falava de criar infoproduto, só que agora a gente fala de criar infoproduto também com IA. E isso não é um problema você ir de uma comunicação para outra. Na verdade, é uma grande bênção ali pro público, porque eles falam, cara, ela é muito sincera. Ela evoluiu a empresa dela e agora ela tá querendo que a gente evolua com ela também na empresa dela. Sim. Exato. Eu, hoje em dia, percebo que quem tem essa personalidade de ser autêntico, sincero e colocar a pessoa como se fosse dentro da sua jornada, caminhando e documentando fases, são as pessoas que são mais fiéis a você, que mais compram de você. A gente tem uma LTV muito absurda, assim, muito absurdo por causa disso. A gente aprendeu muito com o tempo. A gente pensava que tinha que pegar e dar um ponto final naquele produto ali, ou então não falar tanto os bastidores, e a gente começou a falar, não, vamos ser sinceros com as pessoas, porque a gente tem aqui as formas de fazer, não é ruim, vergonhoso falar que errou aqui, que consertou Claro aqui. que não. Exato. E aí a gente se perde muito nisso, né? E aí, quanto mais a gente foi sincero, mais meio que colocando a comunidade na nossa documentação de fases, digamos, né? Mais eles compram da gente. Mesmo que sejam produtos mais caros, mentorias individuais, etc., eles querem estar ao nosso lado acompanhando. Isso é muito doido, né? Sim, porque muito eles legal. compraram a ideia de que realmente estar com você faz sentido para a jornada. Exato, e vai estar evoluindo junto. Exatamente. É muito legal isso. Eu até comentei isso lá no podcast que eu fiz com o Edu, que assim, as pessoas, quando a gente falava no antigamente do digital, que é onde todo mundo era obrigado a se mostrar, era isso. Quantas vezes eu não comprava o produto porque realmente eu gostava do seu copo Muito. ou da sua garrafa, mas era porque eu queria estar perto de você. Sim. É verdade. Era uma mentoria online, mas ainda assim eu Não, estava quer perto, tá perto. da Hélida. Sim. Quer estar perto, Né? quer saber o que ela vai fazer ali E eu nos acho que bastidores. Né? e aos pouquinhos isso daí eu achei que se perdeu, sabe? Porque o mundo Verdade. virou muita ostentação. Verdade. É verdade isso aí, tá? E aí eu bom sinto que, assim, ponto. essa questão de ostentação é legal. Aí eu vou falar, eu quero ter aquela Porsche, isso aqui. Sim. É legal, eu vou ter Sim. um caminho, um direcionamento. Legal, Mas sim. eu perdi a conexão. Eu entendi, sim, o Se ponto que você mais trouxe. tu se distancia da tua comunidade, Muito. pior, mais ruim é Muito. pra ti, pro mentor, né? Nossa, quando eu comecei a aparecer, eu jurava que... Igual eu falei, eu segui o que eu tava vendo ali de gurus e tudo mais, fazendo sucesso. Pensei, então... É só eu colocar um blazer aqui, um negócio e começar a mostrar bolsa da Prada, não sei o quê. Precisa ter uma Ferrari, uma Porsche. Tem coisa assim que eu Só que jurava isso que era já- aquilo. E eu comecei a ver que, assim, era um negócio tão superficial e que, no fundo, a Hélida Dias, com essa personalidade que Não conecta com a minha contigo. essência... Não, e olha que, assim, tem coisas que a gente gosta, que são caras e tudo mais, só que não é uma coisa que foi a minha motivação no começo. Não foi isso. Quando você vai ganhando dinheiro, você quer uma coisa ou outra melhor. A gente sabe disso. Sim. Só que a minha principal motivação, no começo, desde sempre, da Hélida Dias, lá na periferia, nunca foi. Eu olhava um carro, nem sabia que carro era aquele, e falava, cara... Legal, a gente tem um carro legal, a gente tem uma casa maravilhosa, só que assim, depois de um tempo você vai pegando, vai vendo o que você quer, vai construindo novos desejos também, mas só que a Hélida Dias, ela só queria sair daquela periferia, ela só queria dar uma vida melhor pra mãe dela, e aí eu falei, cara, por que eu não passo isso pra frente logo? Porque essa sou eu, de fato. Eu não acho que você Né? não pode mostrar o que você Sim. tem, mas é diferente de falar, olha, eu tenho É, este copo. E por causa disso, tá aqui a minha estratégia. É, Não, tu vai ter ela não. também. Não. Então, aí, E meu muitas das vezes a Deus. pessoa nem quer, assim, não nem, sabe? Às vezes as pessoas te seguem, não é porque ela quer se tornar uma milionária, mas ela Não. quer mudar o padrão de vida É, dela. exato. ponto. Os gurus meio que fizeram isso, né? Estão Fizeram. caindo porque se distanciaram muito do público, da Eu comunidade. percebi isso também, como coisa meio essa que mudança. inacessível. Ainda bem, né, assim, É. porque agora o público de fato tá mais inteligente. Eles Sim, estão tomaram O mais nível de estão consciência tá muito maior. Nossa, o nível de consciência tá absurdo agora. Eles já sabem o que é um upsell, o que vai ter depois, qual que é o outro produto. Aqui o pessoal já chega assim pra mim. Eu vou entrar no seu curso mais básico, eu vou entrar nele aqui, daqui a pouco eu entro pra sua mentoria, porque eu sei que ali é um acompanhamento mais de perto. Não. O pessoal já sabe, assim, ele já vem com conhece essa a comunicação. jornada, né? Ninguém, assim, eu falo toda certeza do mundo, ninguém vem falando que é porque quer de fato ter o carro que a gente tem. Ter isso, coisas que a gente gosta no particular. Só que entendendo a essência da Hélida e a comunidade da Hélida Dias, eu percebo que, cara, são pessoas que
É igual quando eu tava começando, só queria sair daquele padrão de vida igual você falou. Exato. E quanto mais eu coloquei pra frente essa essência e não fiquei com medo de falar o que realmente eu gostaria de falar, mais a gente cresceu comunidade. Foi incrível Eles isso. querem ser ajudados, eu acho, né? Eles Exato. querem que tu dê o caminho pra É o caminho das caminho pedras. possível. E esteja junto, né? É o caminho assim, de Oz. Sim. Se um dos teus alunos chegasse pra ti hoje assim e falasse assim, olha, eu tenho R$2.000, eu tenho um bom produto, Legal. eu já entendo um pouco de tráfego, e eu tenho R$2.000 hoje. E quanto tempo, por exemplo, essa pessoa ela precisa aguentar o prejuízo? E o que tu faria pra ela fazer com esses R$2.000? Tipo assim, tu tens R$2.000, mas tu pode aguentar o prejuízo até aqui. Entendi. Passou daqui, Não dá mais. não dá mais. Ou tu não chegou aqui, continua. Enfim, Tá. R$2.000 ela tem A hoje. dica que você dá pra alguém que chegue pra Que você tem aí- parecido com a tua história, É. mas com um pouquinho de verba a mais. Com certeza. É isso que eu vou pegar exatamente. Naquela época, eu lembro que eu não conhecia alguém que disponibilizava produtos bons, que já vendiam muito bem pra você estar ali junto com essa comunidade vendendo também. Então, por isso que eu fui pro lado de prestar serviço unicamente, e naquele momento demorou um pouco mais. Hoje em dia, o que a Aida Dias faria com R$2.000 e esse aluno também? O que eu recomendaria? Ainda não deixar de prestar serviço, porque ali você não só faz caixa, você também aprende com o negócio dos outros também. Você ajuda uma pessoa e você aprende com o negócio dos outros. Então, assim, eu prestava serviço de tráfego. Então, pra mim foi ótimo, porque eu aprendia tráfego, ao mesmo tempo ganhava ali o meu fixo todo mês de alguns clientes. Mas, ao mesmo tempo, naquele momento também, eu comecei a testar infoproduto. Então, meio que tudo que entrava do cliente, R$1.000, R$500, e eu tinha ali um pouquinho na conta pra anúncio, quase tudo, eu pagava meu aluguel ali e tudo mais, mas quase tudo que sobrava eu colocava em anúncio de novo pra testar. E tinha vezes que eu ficava no prejuízo, tinha vezes que empatava, eu ficava assim, meu Deus, mas tá. Então agora é só fazer o que eu já fiz de novo, conseguir mais cliente, colocar a caixa de novo aqui. Hoje em dia, a gente faz tráfego direto, por exemplo, e a gente tem mentorias e tudo mais, que a gente disponibiliza produtos nossos que já vendem muito mesmo, com tudo atualizado, não aquele negócio saturado de lá de 2018. Produtos que a gente mesmo faz e disponibiliza para os alunos. E mesmo assim eu falo, não conta só com isso. Você tem os seus R$1.000, seus R$2.000, vende aqui os nossos produtos. Então, a pessoa ela pode conhecer alguém, não precisa ser comigo, ela pode conhecer alguém no mercado, uma mentoria, alguém, um mentor, e ela pegar uma parte desse dinheiro e tá do lado desse mentor. Não tudo. Pega uma parte desse dinheiro, fica do lado do seu mentor, que você confia, que você vê que tem verdade, pega essa jornada com ele, mas ao mesmo tempo também faz alguns bicos ali, só pra você também ter mais caixa, pra você conseguir fazer tráfego, conseguir investir em infoproduto e etc. Então, eu acredito que assim, além de só o tráfego direto, além do gerenciador de anúncio, pega uma verba que foi o que me ajudou muito. Eu colocava assim, em Mastermind, quando eu comecei a ganhar dinheiro, aí eu fiz lá os meus primeiros R$30.000. Já coloquei 20 mil ali em Mastermind, porque eu queria estar perto de pessoas muito grandes. E mesmo que eu não sabia como é que aquele negócio ia voltar tão rápido assim, eu falava, cara, mas ali eu vou descobrir um outro mundo, uma outra bolha que eu sei que no futuro vai fazer toda a diferença. Eu não vou ver esses, eu vou colocar R$20.000 aqui, vou colocar R$2.000 na mentoria de alguém, e no mês que vem, volta 2 vezes mais. Então, não é um cálculo certo. Não é assim que funciona. A conta não fecha. Exatamente. Só que só de você estar perto, acompanhando aquele mentor, aquela mentora, e ao mesmo tempo você também faz caixa, prestando serviço, freelancer. Tem tanta forma de fazer dinheiro hoje em dia. Sim. Inclusive, tem gente que vende imagens com IA e faz uma boa grana ali só prestando serviço, vendendo imagens com inteligência artificial. Então, assim, essa parte de fazer bico, freelancer, é uma parte muito simples que a pessoa pode fazer caixa ali. Mas se ela estiver ao lado de bons mentores, com bons produtos na mão, ou então ela fazer infoprodutos muito bons também, com ofertas boas, mas que ela vai aprender isso com pessoas que já estão caminhando, ela vai avançar muito rápido. Então, escolher um bom mentor, que fale realmente a verdade, que mostre os bastidores. A gente aqui, né, sempre libera os nossos produtos e criativos e tudo mais pra pessoa não ter esse trabalho de construir o dela e pra ela começar a ver o dinheiro logo ali e não só ver dinheiro, na verdade, isso tá em último lugar. É pra ela começar a ter o movimento de experiência mesmo. Então, a gente coloca os primeiros alunos da mentoria ali, tipo, a pessoa entrou hoje, a gente coloca eles pra pegarem ali o link e já subir campanha no outro dia. Mas não sei como é que eu não tenho perfil de Facebook. Você vai arranjar hoje, você vai entrar e vai fazer hoje. Porque senão a pessoa fica procrastinando, fazendo um cronograma de quando é que ela vai começar e a gente força esse povo a estar em movimento. Legal. Mesma coisa que eu falaria pra qualquer pessoa na minha frente agora. Olha, escolha um bom mentor. Eu não vou estar me vendendo nem nada, mas assim, ó, escolha quem você realmente quer seguir, acompanhar. Uma pessoa só, ou então algumas pessoas específicas, uma estratégia só. Vai testando rápido, mas ao invés de só testar rápido e perder tudo, faz bico também, freelancer, porque isso aqui você faz de forma paralela e tu não vai ficar sem tempo, sem vida. Você garante uma parte. Exato. Eu aconselho fazer isso aqui, que foi o que eu fiz. Eu nunca ficava
passando fome, nem nada. Eu sempre tava ali assim, ó, cara, tá dando merda aqui já, tô ficando no prejuízo. Eu, do nada, 50 pessoas no direct chamava ali, conseguiu um cliente de R$500, tá ótimo, eu tenho R$500 aqui garantido. Então eu tava fazendo esse paralelo sempre, até depois, quando eu consegui acertar só o infoproduto, aí eu foquei só nele. E é legal sabe? que, assim, isso daí que você tá trazendo, eu vou fazer um paralelo até com eventos que a gente tem participado Legal. de grandes pessoas. Eu acho que essa conexão faz muito sentido, Sim. que é o movimento, isso é fato, né? Isso que você falou de estar em eventos, estar em mastermind, cada vez mais faz sentido e a gente fala muito sobre isso dentro da Pepper. Sim. Porque é aquela coisa, além do visto é lembrado, é aquela tal história, você tá perto de gente grande, a tendência é você crescer. Muito. Você estar perto de gente pequena, a tendência é você cair. Sim. E o melhor de tudo, quando você se cerca, não é fácil, a gente sabe. Tem que empregar dinheiro, empregar tempo, energia. É mas você concorda que eu tô ali perto de ti, que é uma pessoa, que é uma mentorada, tal. Qualquer dor de barriga que eu tenha, eu tenho a quem recorrer. Com certeza. E às vezes não é porque você vai me ajudar financeiramente, mas é me ajudar com o Yara, faça isso, o Yara, faça aquilo, o Yara, eu tenho esse contato. Sim. Então, isso vira o jogo muito rápido. Muito, me ajudou demais, assim, em vários pontos da minha vida. Assim, não era nem uma estratégia diferente, não era nada disso. Às vezes a pessoa falava uma experiência que ela teve no passado, que era parecido com o que eu tava passando, e eu falava, nossa, ela agiu assim, vou agir que nem ela, porque pra ela deu certo, e com outra pessoa eu não ia, ou então sozinha em casa eu não ia saber como agir com aquele problema, sabe? E é o que eu falei, às vezes é só o insight que você precisa. Não necessariamente eu preciso que pegue na minha mão, ou que me dê o dinheiro, falou tudo, mas que me dê o caminho, o insight, o pensamento, né, a direção verdade. de onde eu olho. Que tá faltando, assim, porque sabe? às vezes você tá tão dentro do teu problema que você olha e você não consegue ver. Fica Só cego. que você tá fora, você às vezes, mesmo nem passou por isso, mas Isso você tá fora. Muito. Você consegue olhar e falar assim, por que você não age assim? Ou, eu já passei por isso e nessa hora eu pensei assim, assim, E às vezes é um assado. conselho que muda a sua vida pra sempre. Pra gente, eu acho que acontece com vocês também demais. Pra gente, a gente também, a cada nível que a gente vai avançando, e com problemas maiores, com desafios maiores, a gente recebe conselho de pessoas que estão acima. Eu falo assim, nossa, eu nunca tinha pensado... Tipo assim, às vezes é um negócio óbvio, mas não tinha parado pra pensar nisso. E a pessoa falou aquilo, a gente já sabe como agir e vai lá. Isso porque a gente também continua em movimento, não é porque a pessoa muda de vida, que a pessoa para de ficar em movimento, ela tem que continuar com aquela essência. Porque tem gente que pode até pensar assim, não, ela só fala isso porque no começo ela ficou assim, mas hoje em dia ela tá de boa. Que nada, Não, hoje em porque dia você tem agora tanto é mais problema maior. ainda. Tem mais, eu tava falando... sim. Eu tava falando isso nos stories um dia desse, eu falei assim, gente, a gente vai crescendo mais e dá trabalho, né? Crescer dá trabalho, né? Só que não é negativo, né? Não. Mas eu falei assim, gente, realmente, olha, já você passa a ter desafios maiores cara. coisas pra resolver. Assim, é que aí você já começa a ter mais consistência, então você já consegue delegar muito mais coisas e parar pra pensar e resolver aquelas questões que, cara, se tu não resolver, ninguém vai resolver. Não, exatamente. Né? Mas é muito isso mesmo. Eu tava falando muito isso. Crescer dá trabalho. Já vão se acostumando com isso, porque vocês têm um trabalho agora que é testar produto, gerenciador, aquele problema. Vocês vão passar por isso, vão ganhar dinheiro. Depois desse nível aqui, serão outros problemas, mas é porque vocês estão ficando prontos aqui nesse nível, para esses outros problemas aqui. Então, a Elida Dias que passou pelo modo caverna, ali na vida tão escassa que ela tinha, hoje em dia eu vejo que foi todo um preparo para a Elida Dias de 25 anos agora, que lida com tanto problema diferente que eu nem imaginava, só que agora eu sei lidar, porque eu passei por tanta coisa. Exatamente, você não conseguiria resolver e você tenderia a quebrar muito mais fácil se você tivesse dado esse salto sem te preparar. E acontece muito com muita gente. A gente falou no começo do podcast, né? Tanta gente sumiu do mercado. Eu conheci tantos amigos na época que a gente tava começando junto e eu não sei aonde que tá a maioria. Eu conheço um ou outro que, assim, deu muito certo na vida, mas é uma porcentagem muito, muito, muito baixa e a maioria sumiu. É uma coisa que eu vejo é que as pessoas se vislumbram muito com a questão do digital. Acham que é tudo muito fácil, tudo muito imediato, e aí é onde vai e quebra a cara. Muito, Mas eu queria te fazer uma pergunta. Hoje, olhando para o seu momento atual, o que te gatilha, o que te motiva, o que te desafia? Tá. Hoje em dia, realmente, você até citou, né? Cara, a família já tá tranquila, já tem muitas coisas. Eu tava até falando com meu namorado esses dias, eu falei assim, nossa, amor, a gente realmente já tem tanta coisa que a gente imaginava no passado e aquilo motivava a gente, né? A vida boa, experimentar bons restaurantes, aquela coisa que é diretamente ligada ao dinheiro. E você ganha dinheiro, você resolve, né? Sim.
E aí eu pensei, cara, e agora, né? Tem momentos que você começa a pensar agora, os meus novos desafios, mesmo assim, não tem mais a ver com visitar bons lugares e fora do Brasil e viagens e tudo mais, porque a gente já experimentou muita coisa, a gente sabe que você faz mais dinheiro, você continua experimentando. Hoje em dia tem muito mais a ver com a Ellie da empresária, muito forte mesmo, a Ellie da empresária e a Ellie da mentora, porque são lados e braços da minha vida que eu sei que eu posso desenvolver muito, 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 muito mais ainda. Fazer dinheiro agora a gente já sabe, a gente já passou pelo vale ali, né, de fazer acontecer e tal, aquela coisa de obcecado e tudo mais, passou por isso, agora a gente tem uma empresa delegada, tá tudo muito funcionando de forma muito simples, graças a Deus, e agora a gente quer crescer muito mais como empresários e Ellie da Dias como mentora, e principalmente nessa parte de mentora, porque ainda era um desafio muito grande pra mim, assim, tá aparecendo, tá comunicando, só que é incrível, assim, a gente pensa, cara, eu poderia pegar e ficar nos bastidores, mas quando eu vejo as mensagens das pessoas ali, os alunos, só porque um dia a gente começou a postar, eu, no caso, comecei a fazer, exato, e eu pensei assim, cara, é tanta gente, e essa minha história de fato, de vir da periferia, de fazer acontecer, passar por vários desafios e a forma que eu fiz, quando a gente é o personagem, né? A gente passou por isso, depois de chegar lá, a gente até pensa, nossa, parece que é até simples, assim, tipo, passei por essa dificuldade e tal, mas só que quem é de fora e ouve de uma forma mais detalhada e conhece, fala assim, cara, como é que você passou por isso? Eu não tô nem conseguindo passar por isso aqui, então me ajuda. Uhum. E aí a gente realmente inspira, e eu não sabia que a internet ia me trazer isso. Uhum. É algo que realmente, quando eu acordo, assim, às vezes eu tô cansada, eu tô assim, caramba, cansada, eu não quero aparecer hoje. Aí eu vejo umas mensagens ali, eu vejo os alunos falando, aí você fala, eu preciso aparecer. Caramba, eu preciso aqui. Documentar a minha vida, a minha rotina. E como empresária também, os nossos colaboradores estão ali com a gente. São eles que fazem tudo acontecer também. Então, eu tava até falando com ele, né? A gente tem várias metas de empresa, mas também uma delas é deixar os nossos colaboradores também ricos, igual a gente ficou, a gente venceu na vida, a gente quer que eles também vençam na vida. Eu não quero só pegar e falar, fulano, você bateu sua meta aqui, tá aqui uma bonificação X e que legal, obrigado, porque agora eu tô mais milionária porque você me ajudou. Eu quero que eles também falem assim, cara, transformar vidas. Mudei de casa porque eu tô com vocês nessa empresa massa aqui, a gente tá fazendo acontecer. E aí já são outros desafios, você pensa assim, aonde que eu vou estudar isso? Tipo, na época, né, de modo caverna e kitnet, eu não estudava sobre ser uma boa empresária e fazer uma boa gestão. Exato. Hoje em dia... E ser uma líder. Porque o líder, ele arrasta. Exatamente. Exatamente. Não só a dona da empresa que manda, e a líder que inspira, que arrasta. E eu comecei a ver isso, as motivações que eu tenho agora, como que eu vou inspirar muito mais quem tá com a gente dentro da empresa, para que eles mudem de vida junto com a gente e também os alunos. Então, são coisas assim que você pensa... Não tem um dicionário pra isso. Você vai vivendo, você vai errando, você erra de novo, você... Erra de novo. E erra de novo, e tenta de novo ali passar aí aquela acerta. Cultura, aí acerta uma coisa ou outra e pega e replica, e errou de novo, e assim vai. De novo, Porque agora a gente tá num mundo de empresário que a gente tem que, obviamente, a gente olha pras nossas metas, a gente coloca metas absurdas pra nossa empresa. Só que aqui também tem pessoas que estão com a gente. Eu não falo que eles estão abaixo da gente, aquela coisa. Eu gosto de pensar que a gente é uma grande comunidade, uma grande família da nossa empresa, que a gente são tá pessoas que ajudam a construir. Legal, muito legal. Sabe por quê? Eu falo isso muito de tudo que a gente ouve, a gente fala muito, a questão da cultura. Uhum. É a cultura da empresa. Sim. Quem é que faz a cultura da empresa? Nossa, é você. Exato. São os CEOs e assim, é sempre cadência. Então, você vai passando para um, que passa para o outro, que passa para o outro. E aí são essas pessoas que de fato vestem a camisa. Cara, e não é tipo, a Elida vai me dar R$1.000 de aumento. E aí eu vou fazer... Isso vai ser natural, sabe por quê? Porque você valorizou o esforço dela, você viu o quanto ela tá comprometida, o quanto ela tá entregando. Isso aí é muito legal. Assim, eu não sabia que um dia isso ia mexer tanto comigo como pessoa, porque quando a gente tem 22, 21, muito nova, a gente tava ali, eu tava deslumbrada com meu apartamento em frente à praia, que eu nunca tive uma casa legal, então aquilo ali já me emocionava. Uhum. Hoje em dia, já não é mais assim, a gente mora muito bem, legal essa parte material, legal. Show. Só que quando eu vi, né, de um colaborador nosso, que ele conseguiu comprar a casa dele, aí ele vai ter uma filha agora, eu fiquei assim, meu Deus, e ele tá com a gente já tem uns 2 anos. Falei, cara, a gente tem uma porcentagem aí muito alta, porque ele tá aqui com a gente na vida. Demais. Eu falei assim, cara, não é me achando soberba nem nada, porque você fala assim, cara... Uma pessoa que ela mora na Bahia, tipo assim, a gente nunca viu ele na vida, tá todo mundo home office. Só que
as motivações são as mesmas. Ele ajuda a gente a crescer a empresa e a gente também, ele como vida. Então, a gente começou a olhar muito mais para esse lado e eu quero realmente... eu sei que a gente vai conseguir ficar muito bom, mas eu acho que nesse lado aqui, de ser um bom líder, de ser uma boa mentora, é onde não tem um ponto final, assim. Você vai sempre estar melhorando, sempre. Sim. Não tem, tipo assim, agora eu sou muito boa. E é até meio... assim, egoísta falar isso, né? É muito, assim, acho que soberbo você falar que, não, agora eu sou um bom líder e tá tudo certo. Tipo assim, sempre vai ter como melhorar. Não existe como nada crescer. que você tenha aprendido 100%, Nunca. que você tenha que parar. Exato. E agora, pra mim, a minha assim, principal motivação, além da família que sempre vai ser, sempre quero a realização dos meus pais, do meu irmão. Os meus, exatamente. Mas ainda agora, além dessa família, de fato, de sangue, né? É a família comprometida agora, que fez você ser quem você é hoje. E agora a gente tem exatamente uma segunda família, a terceira família, que são os alunos também. Então, parece que quanto mais você vai crescendo, mais você começa a ter responsabilidade além da família, além dos filhos. Cara, agora tem a empresa, tem tantas pessoas abaixo da gente ali pra gente pegar e falar, cara, todo dia eu tenho que olhar como que tá o fulano do e-mail marketing, como que tá o fulano... E não é como que tá só a porcentagem de resultado do e-mail. Como que ele tá? Eu fico muito preocupada, assim, hoje em dia a gente tá contratando um gestor de tráfego também. Eu falei assim, amor, como que ele tá? Ele acabou de se mudar pro apartamento, tá começando a vida do zero e ele tá ali com a gente, obcecado e tudo mais. Eu falo assim, cara, são pessoas que vale muito a pena a gente tá ali e depois de uns meses falar assim, cara, você tá indo viajar? Vai lá mesmo, que bom, porque agora, além de você fazer a nossa empresa crescer, você cresceu com a gente, isso aqui pra mim é muito doido. Muito importante. É muito importante porque é um sentimento novo, eu não sabia que eu ia me importar muito com isso no futuro, mas eu acho que são coisas que sempre estiveram na gente, assim, e a gente vai descobrindo com o tempo, essa essência, sabe? A gente acha no começo que é só por dinheiro, é só pela viagem. Só que quando a gente vai aprofundando mais, se conhecendo, a gente começa a ver que não era só aquilo. Eu acho que além de autoconhecimento, é maturidade também, Maturidade né? demais. E, assim... Cara, você ainda é super nova, né? Então você fala como se, nossa, não, você ainda é muito nova, então tem muito a fazer. E assim, é legal que tudo que eu tenho experienciado com pessoas como você nos podcasts, em eventos que eu vou, tudo começa a se conectar. E uma coisa que o Eduardo falou no podcast passado é, em algum momento isso vai fazer sentido. Agora eu não entendo, mas lá na frente eu vou entender. Muito bom. E olha que bacana, a gente tá falando e você tá trazendo para mim hoje qual é o seu desafio. E eu ouvi muito em evento que eu estive no começo de fevereiro, falando sobre cultura de empresa, sobre crescimento, sobre o olhar para o colaborador. São as pessoas que estão com você, a mudança do mindset, então você tá com pessoas certas, cara, isso é fantástico. Acho que a gente podia falar muito tempo sobre isso. Eu poderia ir longe, 3, 4 horas de conversa só falando dessa parte. Acho que a gente tem que marcar um segundo podcast para depois falar sobre essas questões. Que é outra L da empresária e mentora agora. Que agora não sobre o seu produto, como que você fez, mas a gente vai pensar no segundo episódio sobre isso. Da L da empresária só. E aí você conta como é que você está estruturando sua empresa. Eu acho que é uma possibilidade. Também acho, hein? Só que aí agora eu queria fazer um momentinho de perguntas rápidas. Sim. Eu vou te fazer umas perguntas e aí eu quero que você me diga, assim, o que veio à sua cabeça com essa pergunta. Ai, meu Deus, fico nervosa. Tá. Fica em paz. Não vou perguntar nada muito sério. Não é nada polêmico. Nada polêmica, brincadeira. Então, ó, primeira pergunta. Uma verdade que o mercado não quer ouvir. Nossa, gente. Eu sou muito ruim com esses negócios de coisa rápida. Calma. Não, pode pensar. Tem seu tempo. Verdade que o mercado não quer ouvir. Acho que a gente falou muito sobre isso aqui. Ostentação barata, coisas superficiais, não é o que vai fazer você crescer na internet. Não é mais o que movimenta o mercado. Um dia até funcionou, mas a gente sabia que ia ter tempo ali de duração. Hoje em dia, quanto mais natural e sincero você for, quanto mais você se importar com quem você tá falando e para quem você tá vendendo, não só pelo dinheiro, mas sim como comunidade, você vai vender muito, muito mais. Então, eu acho que é uma verdade que muita gente que entra no mercado ou tá tentando aparecer ou tá criando um produto, às vezes acha que é algo que vai funcionar, que o mercado é assim, só que hoje em dia o mercado é de pessoas reais, de pessoas que falam a verdade, mostram os bastidores, e é isso que o mercado já mudou, sim, tem um tempo, só que muita gente não tá ligado nisso ainda. Exato, concordo contigo. Agora a outra, hein? Um erro que te fez milionária. Um erro? Meu Deus. Tipo assim, calma. Naquele momento tu entendeu, errei, mas hoje tu pensa assim, valeu, aquele erro me fez mudar. Virou meu jogo. Virou minha chave. Não sei se é bem... Assim, não necessariamente um erro. Ser um erro, mas teve, assim, alguns erros. Algumas situações, algo que não saiu como você esperava, talvez. Entendi. Tá.
Eu sempre falei aqui, né, que a gente testa muito rápido as coisas, então eu já fiz negócios com várias pessoas também pra testar logo. Sim. A gente falou agorinha mesmo sobre pessoas certas, né? E eu já errei com isso também. Então, por causa da minha principal motivação, de testar rápido, de aplicar rápido. Então, fazer negócio e tudo mais. E eu tava naquela vibe de pegar e qualquer pessoa, bora fazer um negócio, bora fazer acontecer. E eu já errei de escolher algumas pessoas que não estavam no mesmo caminho que eu também. Tá tudo certo. A gente não tava na mesma vibe. Tá tudo... A gente tá no mundo de negócios, a gente tá ali, né, propício a isso. Sim. Só que eu também já errei nisso, só que foi uma única vez, né, de pessoas certas ou erradas, mas nesse sentido de fazer negócios com pessoas que não eram o mesmo caminho que a gente estava seguindo. E aí eu lembro que, assim, na época eu achei que fosse um grande erro, assim, algo que, nossa, agora eu errei nesse produto, eu errei nesse negócio que fez com a pessoa e a gente desfez tudo, nananã. E aí, hoje em dia, eu vejo que ainda bem que teve esse erro, assim, porque não só de ficar milionária e aí multiplicar muito mais esses milhões faturados de lucro de caixa, ali, eu era uma Hélida que tava num jogo ainda muito imaturo, muito ainda ingênua, porque eu morava em Belém, não falava com muita gente, eu era no interior, assim. E do nada, a gente tá na internet fazendo negócio com as pessoas. Você pode errar, você pode fazer um negócio errado com alguém. E eu fiz, errei. E aí, dali, eu fiquei tão mais inteligente pra fazer negócio com alguém, fiquei tão mais esperta, que daí todos os outros negócios que vieram, deram muito, muito certo, porque eu nunca mais cometi o mesmo erro de só ir na agonia e fazer negócio com qualquer pessoa, sabe? Então, acho que isso foi um erro na época, assim, que eu considerava que era muito grave, de ter errado, enfim, de escolher uma pessoa que não tava na mesma vibe, mas hoje em dia eu vejo que, cara, ainda bem que teve aquele momento, porque foi tão rápida a mudança que eu tive de maturidade, por isso que eu falo assim, você falou, você tem 25 anos ainda, calma, mas tiveram tantos acontecimentos assim, que foi tão rápido que eu tive que acordar pra vida e falar, não, agora... Amadurecer muito rápido. Foi aprendizagem. Foi. Então, assim, no mundo de empreender, você tá propício a fazer negócio com vários tipos de pessoas. Sim. Só que são coisas que eu sempre aconselho a pessoa assim, olha, testa, se você erra rápido, mas erra muito rápido e já conserta também. E seja consciente, né? E seja consciente. Então eu poderia ficar mal ali, meu Deus, vou desistir do mercado. Aí eu falei, tá, foi um erro, assim, chato, né? A pessoa tá indo pro outro caminho e eu também tô pra outro, e a gente teve que desfazer todos os produtos e tudo mais. E aí, hoje em dia, eu vejo que ainda bem, porque foi aquele ponto que me fez ser a Hélida que aparece hoje em dia, que é mentora, que não tem vergonha de nada. Foi aquele ponto. Então, foi algo que me ajudou muito. Legal. Muito. E aí, falando disso, até pegando essa skin, uma habilidade sua que você subestimou? Criar conteúdo. Falar com as pessoas. Pra mim, isso aqui, falar com gente, nunca na vida. E até hoje eu ainda subestimo um pouco, assim. Eu sou... Não, você fala sério. muito bem. Não, Fala porque tive que fazer mentoria, tive que testar muita coisa, mas assim... Desenvolveu muito? Muito, mas eu tive que me forçar muito. Só que era algo que eu sabia que quando eu fazia minimamente, meio que, assim, mesmo errando muito, mesmo de forma mediana, tinha um grande resultado, não só financeiro, como de repercussão, como de comunidade e também de faturamento e lucro. E eu falei, caramba, eu já tô aqui colocando a cara, beleza, já passei por esse medo de não ter vergonha, só que eu ainda não falo tão bem, eu ainda não sei conversar com as pessoas, não sei ensinar muito bem como mentora, não sei dar uma aula. Mas o mínimo que eu fiz aqui, que não foi tão bom, as pessoas já gostaram, já deu um resultado, já ajudou aquele aluno. Eu falei, gente, se eu ficar boa nisso aqui, eu vou voar muito mais. E era algo que eu nunca liguei, assim, na adolescência. Era algo que apresentar um trabalho, apresentar alguma coisa. Não, eu não vou. Eu realmente não fazia. Deixava de ganhar ponto de um monte de coisa, porque eu não tinha parte de apresentação. Eu tinha muita vergonha. Eu preferia fazer qualquer outro trabalho, recuperação, mas eu não ia, porque eu tinha muita vergonha. E olha que engraçado, o que eu mais tinha medo foi o que hoje eu desenvolvi, comecei a desenvolver mais, e é o que mais tá me levando a lugares maiores. Tipo, e é o que você inspira as pessoas. Que loucura. É muito louco. Era algo que eu subestimava muito, tinha muito medo. E justamente esse medo aqui é o que mais tá fazendo a gente avançar a nossa empresa para outros níveis, assim, podcast com vocês, em outros lugares, palestras, assim, de forma muito rápida. Só porque eu tô passando por esse medo todo santo dia, não quer dizer que ele vai embora. Eu acho que quando tá muito na essência, assim, você continua tendo aquele nervosismo, só que... Mas é você se desafiar, não deixar ele te dominar, né? Exato, mas com certeza foi de comunicação, de falar com as pessoas, de ensinar. Eu achava que, com certeza, assim, eu nunca trabalharia dessa forma. Só ficaria nos bastidores. Mas hoje em dia, foi exatamente isso que me levou para outros patamares. Legal. E a gente falou muito ali no começo de mentores que te inspiraram. Você falou muito de Flávio Augusto. Falei. Além dele, teve algum outro?
Do Flávio Augusto, assisti muita palestra, até hoje estava no evento dele, tudo quanto ele, assim, aonde ele tá, eu tô vendo ali, mas eu aprendi muito com ele, assim. Um dos principais também foi o Ícaro de Carvalho, o Edu, que trabalha com ele, estava aqui, aprendi muito com o Edu também, mas a empresa deles, o novo mercado, né, deles ali, até hoje, assim, me ensina muito. Eu aprendi muito com o Ícaro de Carvalho, muito mesmo. Aprendi muito com o Ítalo Marcilli, muito com a Lara Nesteruk, muito também com o Thiago Fint, na época, em outros meios também. São pessoas totalmente diferentes uma da outra, que eu aprendi muito. E em questão de empreender, no geral, foi muito mais com o Flávio Augusto. Essas outras pessoas aqui, eu aprendi muito mais sobre personalidade, sobre mente. E são pessoas totalmente diferentes uma da outra. Não sei se você conhece são diferentes, a Lara, porém, elas se conectam pra trazer. Em muitos outros sentidos, exato. Então, foram alguns mentores, assim, que eu realmente consumia tudo à risca. Qualquer caixinha de pergunta, eu tava lendo tudo ali. E tanto que quando eu mudei pra ir morar sozinha, foi porque eu vi um story do Ícaro de Carvalho falando que se você tem 20 e poucos anos e você ainda não mora sozinho, se você não tá se desafiando, você tá perdendo tempo e tudo mais. Ele falou como que ele fez, eu olhei que uma única caixinha já me fez procurar uma kitnet e aquele story me fez ir pro modo caverna, aquele modo caverna me fez ficar milionária de fato, porque eu fui morar sozinha, com muito medo, com 20 anos ali, só que foi por causa de um stories que eu vi do Ícaro, então eu considero muito que ele foi um mentor muito, muito forte mesmo na minha vida, os outros também, o Flávio, e vários podcasts assim que eu consumi, eu consumo até hoje, eu aprendo muito, muito mesmo. Eu acredito que isso que você trouxe do morar sozinho, que foi o que o Ícaro falou, faz muito sentido, porque assim, querendo ou não, quando você tá morando com seus pais, você tá acomodado, você tá na sua zona de conforto. Exato. Tá, e quando tava você muito. sai disso, querendo ou não, você fala, bom, agora eu tenho que dar certo, porque ou eu dou certo, ou eu dou certo. Não, foi bem assim. E mesmo na época, eu lembro que a minha mãe estava em depressão, aquela coisa toda da empresa falindo, e eu comecei a prestar serviço e eu comecei a sustentar a casa com 20 anos. E mesmo assim, era cômodo, porque apesar de colocar o dinheiro em casa desde novinha, ela fazia comida, ela lavava roupa, ela deixava tudo pronto ali pra gente. Era Então, tudo tão fácil. É tudo tão fácil. Mesmo ali, eu ganhando dinheiro e colocando em casa, não era a mesma coisa de eu ir lá pagar uma conta de luz, de eu ir lá ter um boleto pra pagar. Conta da internet. Da internet, exato. Aí eu falei, cara, eu não tô tão adulta o suficiente, assim. Eu lembro que eu falei isso, eu falei, cara, eu tô muito criança ainda, eu não amadureci ainda. Porque eu não sabia fazer uma conta de luz, não sabia pagar uma conta de luz. Eu falei, tá, eu já sei fazer um dinheirinho ou outro. Só que agora eu preciso realmente me colocar à prova aqui, morar sozinha. E, nossa, eu lembro que assim, eu acordei na kitnet no outro dia, eu falei, nossa, não tem café da manhã. Eu falei, eu preciso fazer o café da manhã, eu tenho que fazer. A cama eu tenho que arrumar, a eu roupa eu tenho que lavar. Eu não fui ao mercado, eu falei assim, meu Deus do céu, agora não tem nada pra comer aqui, eu preciso ir ao mercado comprar coisa. Então foi muito bom ter se forçado desde nova pra várias coisas assim que não tem a ver com o mercado digital. Que loucura, né? Eu fui morar sozinha, o que isso tem a ver com o digital? É um amadurecimento, que vem pra você poder evoluir. Exato. E a última pergunta desse bate-bola, eu vou falar um livro obrigatório, mas pode dizer na questão do áudio, porque a gente falou que você não tem. Sim, mas é tem. Uma leitura, tem algum tema. Tema. Não, tem. Em questão de mentalidade, o clichêzão, mas que foi muito bom pra mim na época, Os Segredos da Mente Milionária, foi um livro que muita gente também acha que subestima, no caso, por ser meio clichê, só que os fundamentos desse livro é algo que realmente faz a pessoa ter uma outra mentalidade, expandir a mente. Então, pra começar nessa parte de mentalidade, eu acho um livro muito bom. E agora, sobre estratégia e comportamento humano, o melhor livro da minha vida, sim, que eu não li tantos também, mas esse aqui foi o que eu precisei ler uma única vez só, que foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Porque ali, eu lembro que eu comecei a ler e ele repetia em cada tópico, em cada módulo, que você tem que falar o que o outro quer ouvir. Que você tem que entender sobre a mente humana. Que pra você, não só em copy, mas aquilo me ajudou em evento, a fazer networking, a fazer sociedade, a fazer negócio com as pessoas. Então aquele livro foi muito bom pra mim. Porque o meu maior problema era ser muito tímida. Então eu falei, tá, isso aqui vai me ajudar muito a conhecer gente nova, a estar nesses ambientes, só que eu não sei falar um oi com a pessoa ali. Eu lembro que quando eu li esse livro, eu falei, caramba, então é só eu pegar, passar por esse medo, mas assim, perguntar o que a pessoa gosta de fazer ela falar mais, fazer ela desenvolver, ouvir o outro. E eu lembro que esse livro, assim, me ajudou muito. Então, Os Segredos da Mente Milionária, pra pessoa começar a entrar nesse mundo de mentalidade e no mundo de comportamento humano e mente, copy, estratégia do mercado, do marketing, na verdade, em venda, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. 2 boas leituras. Gosto muito. Adorei a recomendação. Sim, muito bom. Gosto muito desses Ué, dois. Elida, a gente vai ir agora te mostrar as perguntinhas que o povo fez lá no Instagram. Tá. Ai, meu Deus, vamos ver. Ai. Ó, tua xará aqui, ó, Elida.Martins. Nossa. Ela perguntou assim, Elida, como eu Legal. faço pra começar
o digital na área de qualidade de alimentos. Bem específica. Bem específico. Ok, qualidade de alimentos, só que com certeza deve ter alguém que fala disso. Vende infoproduto e tem uma grande audiência ali, é um produtor muito grande. Primeira coisa que a pessoa tem que fazer, eu não vou falar de técnica de infoproduto nem nada. Primeira coisa é achar se tem alguém fazendo sucesso nessa área que ela quer ir. Provavelmente ela quer vender um infoproduto disso, quer fomentar esse assunto. E eu não sou a pessoa que trabalha com qualidade de alimentos, só que eu sou a pessoa que pode colocar qualquer assunto na minha mão. Se eu achar alguém que faz parecido, eu vou fazer engenharia reversa do que essa pessoa faz. E se ela tem sucesso nisso, eu vou fazer parecido. Então, por exemplo... Pode ser uma Nutri aqui também, né? Que queira começar... Exatamente. Então, ela pesquisar no TikTok, pesquisar no Instagram. Pessoas que já fazem conteúdo disso e tá viralizando e tá crescendo, fazendo sucesso, é porque essa pessoa, nesse assunto... É quente. Ela é quente, exatamente. Ela consegue modelar, mesmo que ela esteja começando. Porque é uma pessoa que fala do mesmo assunto que ela tem. E eu faria isso. Depois disso, de fazer a engenharia reversa de quem faz sucesso, eu iria pro lado de testar o quanto antes, pelo menos um e-book, um curso mais barato para colocar à venda em anúncio ou no orgânico também. Eu prefiro os anúncios, né, para ser mais rápido. E testar o quanto antes o que vai validar nesse mercado que ela tá falando. Baseado também em pessoas que já fazem sucesso. Legal, essa dica do low ticket ela é muito importante. Sim. Porque é onde a gente até falou com o Edu também. É a facilidade de você colocar para jogo, testar, rápido, remodelar, né? mudar, ver o que deu certo, o que não deu. Exato. E meter marcha. E inclusive até a próxima pergunta da Ravena, 8879, ela perguntou por onde começar a vender low tickets. Legal. Muita gente fala de low ticket, né, de produtos de 37, 97. A gente trabalha toda a nossa empresa com produtos de R$300 também, que é o que mais a gente tem como braço de front ali. E a gente alimenta todo o nosso funil com produtos de R$300. Mas partindo da lógica de low ticket ou então de outros tickets de produto, que você consegue vender para público frio, porque o fundamento do low ticket, o fundamento de produto de R$300 é você vender para um público frio com um valor mais acessível e você conseguir vender em escala, diferente de um produto de 1.000, 2.000. Então, vender para o público frio, que você consegue fazer com low ticket ou com outros produtos, é você agora partir para big nichos, com toda a certeza do mundo, que é o que a gente falou aqui de renda extra, emagrecimento, espiritualidade. Pesquisar na biblioteca de anúncio, esses big nichos, colocar realmente lá na pesquisa, renda extra, emagrecimento, espiritualidade, relacionamento, e começar a ver os anúncios que mais estão rodando e assuntos das pessoas do que elas estão vendendo. Por quê? Mesmo que eu fale assim, cria um low ticket agora de emagrecimento, mas às vezes a pessoa vai pesquisar outro assunto que ela tem mais afinidade do que emagrecimento, do que espiritualidade, e ela consegue se basear num anúncio que já tá acontecendo, já tá rodando, e ela vai fazer com mais facilidade do que eu falar assim, faz um assunto X só porque vende, mas ela não tem tanta afinidade assim. No meu caso... ela vai precisar basear e manter, né, sustentar o negócio. Vai ter que sustentar, vai ter que fazer mais anúncio, vai ter que fazer mais copy de uma coisa que ela não gosta. No meu caso, eu sempre gostei de mentalidade, ganhar dinheiro, etc. Então, o nicho que a gente mais vende na empresa é o nicho de ganhar dinheiro. E tem amigos nossos que o nicho que mais vende é a espiritualidade da vida ali, porque eles gostam mais daqueles assuntos, mas também é um big nicho, tem uma demanda muito grande. Então, vê o que é que ela tem afinidade, mas saem não tendo aquele ego que a gente falou de você querer colocar pro mundo uma coisa que você gosta, mas um negócio que ninguém quer. Que ninguém Vamos falar que de astronomia. Vamos falar de astronomia. Tipo assim, quem quer saber? Vou vender, não vou ganhar nada. Tem, mas a gente sabe que é um nicho muito mais específico. Reduzido. Então ela vê os big nichos, vê o que mais funciona, mas também pegar um que ela tem mais afinidade. Legal. É mais fácil. O Tour Carvalho perguntou, aplicando o método que você ensina, quanto eu preciso investir em tráfego pago para faturar 5 mil? Nossa, depende muito dos testes que a pessoa vai fazer, porque no tráfego, eu nunca na minha vida vou falar um valor exato. Tem gente que faz tantos reais ali, um valor com R$200, tem gente que não faz nada com R$200. Tem gente que faz... coloca 5 mil em tráfego e fica zerado. Tem gente que faz 5 mil e volta 10 mil, 15 mil. Depende do que a pessoa faz. Qual que é o nosso método? Tráfego direto. Você fazer anúncios que levam para uma página de venda com VSL e você vai vender em escala ali. Só que para essa VSL, essa página de vendas ali realmente funcionar e vender sozinha, a gente tem que acertar muitos criativos e anúncios, que é a parte de fora, né? Que passa ali pelo Facebook, pelo Instagram. E é nisso que a pessoa tem que focar, em ficar boa, que é testar muito anúncio. Para ela fazer 5 mil, normalmente, como a gente faz aqui, com ROI de 2, com ROI 3, ROI 4, na lógica do que a gente faz na nossa empresa, precisaria investir metade
Só que aí, quem garante que a pessoa vai fazer que nem a gente faz, igualzinho a gente faz, com o mesmo produto, com o mesmo criativo, sabe? Então, é muito difícil de acertar, né? Exatamente. Eu recomendo a pessoa primeiro focar em como ela consegue fazer as primeiras vendas. A primeira venda, as primeiras 5 vendas. Depois dessas 5 vendas aqui, que ela validou, que ela já consegue vender pelo menos para 5 pessoas, como que ela consegue agora vender para 100 pessoas? Que nisso, os 5 mil, 10 mil vai ser uma consequência que, assim, ela vai estar vendendo tanto que 5 mil vai ser pouco para ela, sabe? Então, é focar nessas primeiras vendas, em validar o que funciona aqui. Depois, em escalar o que funciona para mais 100 pessoas, para mais 1000 pessoas. E não no valor exato, porque isso tem muito a ver com a mentalidade que a pessoa tem. E eu não sou a pessoa que eu vou ficar, tipo, colocando o atalho pra pessoa assim, não. Coloca 2 mil que vai voltar 5. Não vai dar porque certo. Porque não é assim. É a mentalidade que a pessoa tem. Então, ao invés da pessoa só querer os 5... é melhor que ela esqueça esse resultado e foque muito mais no resultado maior, mas em achar o que ela consegue fazer tanto dinheiro que os 5 mil vai ser pouco. Sim. Sabe? Sim. O Cris Rocha BN, ele perguntou, com produto de perder barriga, na verdade é a Cris, com produto de perder barriga, você acha melhor tráfego direto ou WhatsApp? Tráfego direto também. Tráfego direto, porque muita gente já faz. A gente só faz tráfego direto. A gente não curte muito ali o X1 e tudo mais. Tem empresas que são só de X1 e funciona. Pra gente, nossa empresa é outra de tráfego direto. Pra gente que já sabe que funciona produto de emagrecimento, de perder medida, de receita e tudo mais, o tráfego direto é muito bom para esse nicho, inclusive, porque você fala de receita, você fala de métodos. O que mais viraliza no TikTok, por exemplo, são assuntos, assim, muito simples, são vídeos, na verdade, muito simples, mostrando como que a pessoa faz um chá com coisas que ela tem em casa, mostrando assim no celular. E assim, isso já vende por si só, porque isso viraliza. E se viraliza, ele já vai vender para público frio. Exato. Então, é muito mais simples você focar nesses conteúdos que vão escalar mais aqui por fora, que são os criativos, do que você tentar convencer um por um no WhatsApp. Eu prefiro o tráfego direto. E até porque é aquilo que a gente já falou, o mercado tá muito nichado, muito inflado, então... Cada vez mais. Cara, quanto mais você consegue trabalhar já para uma assertividade, exato. melhor. Muito, Sim. exato. Legal. Então muito a gente tá já chegando ali no final do nosso papo, né? E eu vou te lançar a pergunta pra virar corte. Ok, vai. Preparar aqui. Aquelas boas, hein? Assim, ó, se tu acordar amanhã zerada, sem Instagram, sem equipe, só tu e o teu conhecimento, quais seriam os 3 primeiros movimentos que tu faria nas próximas 72 horas? Caramba. Tá. Essa te pegou, 3 movimentos, se eu tivesse zerada. sem nada, só eu e meu conhecimento num quarto Imagina ali. Imagina você, Élida, de 19 anos, pra inspirar o pessoal que tá nos novo. assistindo aí hoje, né? Que tá querendo começar e te ver como uma inspiração, né? Só com conhecimento. Tá, que a pessoa já estudou tudo, ela te estudou, né? Ela tem todo o teu know-how, o teu conhecimento. Sim. O que tu faria? Tá, primeiro lugar, eu vou sempre falar que primeiro lugar vai ser, sim, a mentalidade. Porque mesmo com o conhecimento, mas se eu tô ali, zerada, sem nada, cabisbaixa, toda insegura, esse conhecimento não vai valer de nada. Exato. De nada, assim, de nada. Exato. Então, em primeiro lugar, que eu continuaria e pra sempre, a pessoa tem que continuar trabalhando isso, é a mentalidade dela de ficar uma pessoa obcecada, uma pessoa confiante, uma pessoa segura, mesmo que ela não seja. Então, cria um personagem, cria uma pessoa que às vezes você nem é ainda, mas pra você conseguir atingir mais rápido esse objetivo. Foi o que eu fiz. Eu era uma pessoa muito insegura, mesmo ali assistindo aulas, assistindo cursos, com conhecimento, eu não avançava tanto. Então, era porque a minha mentalidade estava muito ainda frágil, eu ainda estava muito insegura. Então, o primeiro ponto que eu falaria para essa pessoa, né, e a Élida Dias faria isso, era trabalhar mais a mentalidade para bolar um plano de 72 horas para fazer isso tudo acontecer. E não focar nesse problema de não ter mais dinheiro, de não ter mais um patrimônio, um caixa, porque agora ela tá zerada, né, digamos. Então, essa é a pergunta. Meu mental vai estar ok ali já, então meu primeiro movimento é esse, porque eu vou ignorar que eu não tenho nada, eu vou focar na coisa boa, de construir algo que vai me gerar... Que você tem como sair disso. Que eu tenho como sair disso. Não que eu tô naquilo sem caixa, sem dinheiro, zerado, e agora minha vida acabou assim, pra sempre. Não. Primeiro ponto ali, o mental. E o segundo ponto, eu conversaria e chamaria as pessoas do meu ciclo, ao meu redor, de novo, pra gente fazer negócio, pra gente fazer algum trabalho, pra gente fazer alguma coisa, porque mesmo sozinho e com conhecimento, você também às vezes pode travar e não avançar tão rápido quanto você avançaria com pessoas. Porque você tá com essa premissa do problema nas tuas costas, Com certeza. E hoje em dia, a Élida que fazia tudo sozinha, hoje em dia cresce muito mais, porque tem um sócio, tem uma empresa. Mas ali ela tá sozinha, mas eu falaria com... Isso é uma coisa bem legal de falar, né? As pessoas acham que não conseguem.
eu acho que tem muita gente que não compreende a importância do networking. Cara, muita gente não compreende mesmo, né? Acho muito doido. preguiça de falar com pessoas. Não, o que é isso? Isso aí mudou minha vida. Mas a gente falou sobre isso até na questão do posicionamento, as conexões. Seja conexão com outros produtores, com pessoas do teu ciclo, amigos que podem realmente te ajudar, entendeu? Não, As conexões, elas são importantes e também quem são as conexões também, vamos lá, com né? certeza, Exato. sim. Inteligente. Forma inteligente. Né? Exato, a gente tem que pautar muito essa questão também para não dar problema, porque é muito fácil a gente se conectar com pessoas que vêm e falam: ai, Elida, admiro tanto você e quero te puxar para baixo. Sim. É fato. Tem que ter cuidado, exatamente. Aí eu, com certeza, iria, com muita inteligência, acionar esse networking aqui para ver o que tá funcionando no mercado, para ver o que tá acontecendo. Porque agora eu tenho conhecimento, eu tenho um mental forte, mas eu tô zerada, sem caixa, sem nada. O que eu faria? Então, gente, o que tá acontecendo no mercado? O que vocês estão fazendo? Porque eu sempre fui a Elida que pergunta pra todo mundo o que tá funcionando. Nunca tive vergonha de perguntar pra ninguém, assim, olha, eu tô do zero aqui, não tenho dinheiro, me ajuda um pouco aí com o que você tá fazendo. O que tá dando certo no mercado pra pessoas maiores. Então, mesmo que se não fosse do meu ciclo de network, eu chamaria pessoas que eu nunca falei na vida, no direct, pra pessoa me ajudar, pra entender o mercado agora. E o terceiro ponto, com certeza, eu criaria infoprodutos com tráfego direto, já agora, com o mental muito bom, com o networking ali também, que a gente já construiu, mas colocando em prática todo o conhecimento de infoproduto tráfego direto e testando o quanto antes. Ah, mas se você tá quebrada, como é que você vai, então, fazer tudo isso? Um pouquinho. Eu vou falar com esse network todo aqui pra me colocar em algum lugar, pra eu fazer um caixa, pra eu fazer dinheiro de novo, pra eu prestar serviço de novo, que seja. Mas eu vou chamar alguém, vou chamar as pessoas tudo de novo, assim como eu já fiz várias vezes no passado, para eu prestar serviço, para eu ter dinheiro para testar de novo o terceiro passo, que é infoproduto com tráfego direto e acertar tudo de novo. Então, é algo que eu fiz até sem conhecimento, faria com conhecimento de novo também, se eu tivesse quebrado, se eu tivesse sem nada. Seriam tudo que eu fiz no passado, assim, se precisasse 1000 vezes, eu faria tudo de novo. E pra mim, se a pessoa tá vendo esse podcast, é uma pessoa que tá começando, ou já quebrou, ou já tá no mercado há muito tempo e ainda não avançou, é algo que ela tem que usar a favor dela. A parte da mentalidade, que muita gente ignora, a parte de falar com pessoas, network, isso aqui faz a pessoa se colocar em movimento e abre tanta porta. E o terceiro passo, a pessoa também agregar valor, a pessoa também buscar conhecimento, a pessoa tá testando, porque esse terceiro ponto se complementa com o segundo, com o primeiro, que a pessoa vai estar agregando valor, ela vai conseguir fazer mais network, ela vai conseguir estar em ambientes melhores e testando o que ela tem que fazer, de infoproduto, etc. Então, tudo que eu fiz no passado eu faria de novo, mesmo com conhecimento, mesmo se eu tivesse quebrado sem dinheiro em caixa, porque é algo que eu vejo que, assim, a maioria de pessoas de sucesso que eu conheço, tenho perto de mim, elas fazem e falam também a mesma coisa. Cara, mesma coisa. Legal. Sensacional. Eu acho que esse episódio foi maravilhoso. Obrigada. Elida, foi muito obrigada. E eu tenho certeza que eu quero um segundo pra gente continuar esse papo. Legal. Mas eu acho que tudo que você trouxe aqui foi extremamente enriquecedor. Eu acho que pra quem tá começando, pra quem já tá fazendo, alguma coisa você falou que vai bater nessa pessoa e vai trazer pra que ela possa se desenvolver. Legal. A gente sabe que você é super conhecida, mas quem não te conhece... Qual é o seu @? Como é que ela pode entrar em contato com você? Em todos os lugares, se você pesquisar Elida Dias, já vai achar, e TikTok também, Instagram, só que no Instagram em específico é Elida Dias V, tem um V no final, então é Elida Dias V, no TikTok Elida Dias também você acha, no YouTube também. Maravilha. Elida Dias. Legal. E ó, aqui é o seu presentinho, Ai, ó, que legal! Peppercast pra ti. Uau! Que lindo! Todo na paleta, Todo gente. na paleta, Nossa, todo personalizadinho. Ó, Isso aí deixa é eu tudo mostrar. ter plaquinha. Olha a plaquinha. Cara, que lindo! Gente, Isso aí é muito sempre bom. um presente que a gente dá pra quem participa. Tudo do universo de pimenta, Lógico, né? a gente tá falando Eu da adoro Pepper. geleia de pimenta. Que eu bom, adoro. acertamos, Né, então. amor? Com brusqueta. Caramba, muito bom. bom. E um vinho. Caramba, gente, olha. E Lindt, a gente adora Lindt, tá? Adora. Ufa, acertamos. Cara, vocês acertaram em Quem não tudo. gosta, né? É muito bom. Não, é muito bom. Gente, muito obrigada, eu adorei. Imagina, a gente que adorou estar Nossa, aqui vocês contigo. capricharam, hein? Obrigada. Ai, tem pulseira ainda, gente. Tem Muita coisa. pulseirinha da Pepper. Mostrando, fazendo review. Muito obrigada. Ai, que maravilha, gostei. Já quero comer É chocolate. só pra você lembrar um pouquinho, cada vez que você estiver usando, Muito. por uma coisa que a gente gosta Sim. muito é comentar Nossa, adorei. a sensação
né? Que eu acho Adorei. que E tudo isso. na paleta. É muito legal isso de vocês. Muito legal A gente mesmo. tá tentando fazer ser cada vez mais disruptivo, mais inovador legal. aí, mas... Muito legal. Arrasaram. Mais uma vez, muito obrigada, Obrigada a Elida. vocês, Obrigado, gente. a gente Foi que muito agradece. legal, muito legal. Foi bom, Perguntas né? que me fizeram pensar, parar aqui, porque olha, eu nunca tinha recebido. Sério mesmo, muito legal. A gente sempre pensa muito nisso, né? O que a gente pode trazer? Porque, assim, querendo ou não, você tá, né, nas redes sociais, você tá Sim. compartilhando, mas o que você ainda não trouxe que você pode trazer? As pessoas têm uma chance de ver a Elida fora do Instagram, Sim. fora daqueles 30 segundos do story, fora daquele Reels. Aqui é um papo corrido de 2 horas, né? Então te vê e te conhece de outra forma, Que né? legal. Mais profundamente, Vocês digamos arrasaram, assim, né? gente. Muito Nada, bom. é Muito capaz. sucesso pra vocês. Sério, eu tava até falando com o Nathan, nossa, eles estão crescendo muito. É um projeto muito legal. E eu acho que esse ano, assim, eu vou estar vendo muito mais em alta. Vocês já estavam fazendo desde o ano passado, né? Sim. Já, aham. E eu vi, né, com o Edu, eu vi com a Andressa, pessoas maravilhosas que eu também sigo, admiro. Falei, cara, tá muito legal mesmo, só continuem, tá dando muito certo já e vocês vão crescer muito mais. Parabéns, Muito tá? obrigada. Sim. Obrigada. Então, se você que está assistindo a gente no YouTube, ou vendo no Spotify, curtiu essa conversa, gosta do universo do marketing digital, curta, compartilha aí com os seus amigos. E a gente se vê até o próximo episódio. Até o próximo gente. Peppercast. Muito Tchau, obrigada. tchau.